Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod, aquele podcast, aquele papo, aquela aula que todo mundo pode assistir. E hoje a gente vai receber aqui, tava atendendo a pedidos, a galera comentando direto, cadê o homem, cadê o homem? Eu falei, o homem não para, o homem é uma máquina. E aí, para comemorar as 5 milhões de visualizações de um dos vídeos dele, trazendo de novo aqui o cara que não foge das perguntas. Trazendo aqui aquele que não tem medo de ninguém. Trazendo aqui o brabo, meu amigo, meu irmão, Joab Sobrinho, advogado criminalista mais corajoso do Brasil. Pode ter aí vários mais isso, mais aquilo, mas corajoso para falar a verdade. Porque assim, falar a verdade nos autos, falar a verdade lá na delegacia, tem um monte. Agora, falar olhando nos olhos, falar pra você, falar pra 5 milhões de pessoas em um vídeo, são poucos. Então é muito importante que a gente valorize aqui esse tipo de trabalho, esse tipo de profissional. Por quê? Porque quando a gente acha que o sistema, a gente fala muito do sistema, fala muito de injustiças, e aí quando a gente vê a força do sistema, quando a gente vê a força das injustiças vindo contra a gente, tudo muda, né? Ele me ensinou isso. É muito fácil falar do advogado, falar do bandido, quando é do outro lado, mas quando é do nosso lado, quando nós precisamos deles, aí sim que a gente vai dar valor. Então, mais uma vez aqui, acho que é a 6ª vez que a gente recebe aqui o nosso setorista, o nosso colunista, nosso consultor para assuntos diversos, para todos os tipos de casos que envolvem a justiça, a polícia, e a gente bate um papo tão legal aqui que isso até ultrapassa isso. Então, mais uma vez, presente aqui, meu amigo Joab Sobrinho. Tudo bem, meu irmão? Obrigado, Rodrigo. Você é sempre muito gentil com as suas palavras. Se eu chegasse pelo menos a 1% do que você fala, já seria esse grande advogado que você disse aí. Mas a gente procura trabalhar com seriedade, buscando sempre a verdade, buscando ser sempre o mais correto possível e, acima de tudo, justo, porque eu acho que sem justiça a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Vamos lá, vamos pra cima, vamos responder, casos polêmicos. E o que a gente fala sempre aqui, o que o pessoal pelo menos dá o feedback aqui, é que você fala uma linguagem que o público entende. Não é que seja uma linguagem chulé, não estamos falando isso, nós estamos falando uma linguagem intelectual, uma linguagem educada, mas uma linguagem que o público entende. Eu acho que é isso que faz o diferencial hoje do que a gente vem fazendo aqui ao longo dessa nossa parceria. E aí, depois de quase um mês que a gente não se vê, eu vou começar diferente com você. O que você tem feito nos últimos dias aí que você tá tão enrolado e aí eu queria que você falasse, tem algum caso que ativou a tua atenção de uma forma diferente? Tem um caso agora especial. Primeiro eu vou dizer, para deixar claro aqui, que tudo que eu disser aqui, todas as perguntas que você fizer, você está perguntando como pela sociedade, e eu estou respondendo como advogado, e a responsabilidade é única e exclusivamente minha, porque eu domino o direito. Então eu tenho prudência em resguardar quem está do outro lado. Então eu estou aqui na qualidade de advogado, tá? Falando justamente, contando os bastidores, aquilo que acontece, para as pessoas realmente entenderem como é que funciona um advogado criminalista quando está no fronte, quando a gente está ali no meio da batalha defendendo a liberdade do cidadão. Eu tive recentemente um caso, foi agora há 2 dias atrás, eu peguei um caso lá em Volta Redonda e eu fiz um vídeo ontem, eu estava muito indignado, fiz um vídeo ontem e aí eu até depois retirei o vídeo por conta de ser justo. Lembra que eu te falei? Eu não tenho preocupação nenhuma em fazer justiça. Eu fiz uma referência ao diretor da cadeia, Franz Castro, que é a cadeia de Volta Redonda. Eu fiz uma referência para ele por ter sido mal educado com a família e, na verdade, posteriormente, ele disse que não foi ele, ou seja, eu não vou atribuir a uma pessoa aquilo que ela não fez, foi um agente dele, que infelizmente está sob o comando dele, mas foi um agente dele, não foi ele. Por esse motivo, eu deixo aqui o desagravo já e dizendo exatamente isso. Doutor, me desculpa, porque eu não fiz com intenção de macular a sua imagem quanto a essa fala minha de que realmente foi ruim lá o tratamento com a família. Eu lá no vídeo eu não falo o nome dele, eu cito só que é o diretor lá da Casa de Custódia de Volta Redonda. Então, hoje eu vou citar o nome dele, senhor João Carlos Olímpio, diretor de cadeia pública Franz de Castro. Eu peço desculpas formais pelo ato de ter sido injusto, possivelmente injusto, porque eu vou dar para ele a dúvida
de que não foi ele que maltratou a família. Agora, quanto ao abuso de autoridade pelo ato cometido, isso eu mantenho e ratifico. Foi abuso de autoridade, inclusive eu representei contra ele na corregedoria e vou até o final para provar que isso é um abuso de autoridade. Pois, o que aconteceu nessa situação? Isso. Três clientes foram presos temporariamente por uma investigação imprescindível, que eu achei que foi um absurdo isso. Um juiz de Goiás decretou uma prisão temporária de 5 dias para apuração de um crime de estelionato que aconteceu em 2023. No inquérito policial, Rodrigo, pasme, um inquérito policial, não é nem um processo, não é nem uma ação penal. E aí, por que os meus clientes foram presos? Porque receberam dinheiro deste cara que deu um golpe lá, eles receberam dinheiro na conta. A minha cliente, então, que inclusive é uma mulher, ela é uma psicóloga, recebeu o dinheiro na conta bancária dela, o marido recebeu o dinheiro, passou parte do dinheiro para ela, para pagar as contas normais, como qualquer marido faz. Os dois, primeiro ato do inquérito policial, 2 anos e meio depois, foi uma imprescindível prender para o inquérito policial 2 anos e meio depois. Para superados isso, eles foram presos, foram humilhados, massacrados. O marido dela é deficiente, ele tem problemas neurológicos, tem problemas físicos, tanto que ele nem ficou preso. Na audiência de custódia, o juiz teve a prudência de colocar ele em casa, em prisão domiciliar, porque para passar os 5 dias, porque ele não consegue sem sequer ficar em pé. E ela foi presa? E ela foi presa. Aí tu imagina uma mulher... Mas tinha antecedente? Uma mulher réu primária, de bons antecedentes, ser presa, psicóloga, trabalhando, ser presa assim. Ela ficou apavorada, ordem é para ser cumprida. Eu fui para a audiência de custódia, o juiz ratificou, dizendo que 5 dias ela sairia. E o juiz da custódia, ele só ratificou aquilo que o juiz de Goiás determinou. Inclusive, o juiz de Goiás, aí eu tenho que fazer a vez dele, ele botou lá em negrito, sublinhou e botou em negrito no próprio mandado, independentemente de qualquer nova conclusão, outra ordem judicial, ou seja, sem alvará, sem nada, cruzado o prazo de 5 dias, ponha imediatamente em liberdade, se não houver prorrogação do pedido de temporária ou conversão em prisão preventiva. Não houve. Então o prazo se expirou no sábado. No sábado, até 7 horas da noite, eles tinham que sair. A família foi para lá 10 horas da manhã, que a família fica frita, foi para lá 10 horas da manhã, ela lá dentro apavorada, aguardando a sua saída às 7 horas da noite. E sendo maltratada por um agente penitenciário que dizia, mostrando para ele, olha, mas está aqui, está escrito aqui na decisão. Todo mundo fala, eu tive a prudência de falar com o juiz, inclusive na audiência de custódia, excelência, não tem que ter mandado aqui, você não vai ter que fazer um alvará, pedir um alvará, doutor, é automático. Eu sei que está na lei que é automático, excelência, mas é porque às vezes as pessoas querem enrolar um negócio, não é melhor colocar alvará, não, doutor, é automático. E aí o familiar ainda falou assim, pô, inclusive o advogado falou com a parte, com o juiz falou que era automático, não precisava. Ele respondeu o seguinte, familiar, falar até papagaio fala. Pô, é brincadeira. Você imagina uma pessoa que está presa injustamente, não responde a processo. Mesmo que fosse justamente. Não tem nem processo. Você pensa, nem processo tem, a pessoa está presa. 1 minuto faz diferença. E aí, no sábado à noite, não saiu. E aí, cara, começou os problemas. Não saiu, eu tive que entrar com habeas corpus. Eu entrei com 2 habeas corpus. Fiz um pedido para o juiz, das cautelares ao juiz, justamente lá da audiência de custódia no dia seguinte. E aí fiz o vídeo. E aí foi aí que ela saiu. E aí o diretor se sentiu injustiçado, ligou para uma advogada da prerrogativa da OAB, conversou com ela, que não foi ele que deu esse tratamento, que ele é um cara muito, muito gentil com as pessoas. Então, por este motivo e pela dúvida, eu digo aqui, eu peço desculpas formais a ele por conta disso. Quase que é ele pessoa física, mas não é ele instituição não, ali. É instituição ali, pessoa física dele. Isso aí. Desculpas, porque realmente, se não foi ele, eu não vou ser injusto Perfeito. com ele. Agora, quanto ao abuso de autoridade por não ter libertado a minha cliente, ela saiu no dia seguinte e vocês vão responder. Ela dormiu mais uma noite? Mais uma noite. Ela e o outro rapaz. Ele, por ser diretor da cadeia, de forma direta ou indireta, ele tem responsabilidade. Sim. Ele não pode manter uma pessoa presa sem o justo título para estar preso. Se tinha uma ordem expressa do juiz que era para liberar, ele tinha que ter liberado. Independente se tem mas eu não estava no presídio. Quem estava sob o comando dele tinha que ter ligado para ele. Não poderia simplesmente se omitir. Isso ele não pode se omitir, porque hoje toda ação e omissão tem uma resposta. E as pessoas vão responder por isso. Então, ele que agora, lá dentro da corregedoria, de onde ele pertence, ele, como funcionário público que deve explicações. Tem que chegar lá e conversar. Olha, quem estava lá era o vice-diretor. Mas qual foi a alegação para isso? Ninguém, não deu explicação nenhuma. Simplesmente não tiraram ela, deixaram presa. E aí, ele que se explique lá qual foi o fundamento que ele utilizou para manter preso uma pessoa sem justo título e sem nenhuma ordem judicial.
Agora, dito isso, vem a tragédia. Então, nós já fizemos a vez do diretor, que não pode ser chamado de mal educado, porque se ele realmente não fez, não pode ser chamado de mal educado, por esse motivo eu pedi desculpa. Ele também, eu faço nas redes sociais, da mesma forma que eu fiz anterior, eu sou homem para vir aqui falar da mesma forma, porque eu sou justo e brigo pelos direitos dos meus clientes, mas não quero fazer justiça com ninguém. Na terça-feira eu estive lá, Rodrigo. Fui muito bem atendido. O guarda, desde a entrada até o pessoal lá dentro, me atenderam super bem, os caras foram super gentis. No sábado, a equipe era outra, eu não sei o que houve, que os caras surtaram. E aí houve essa lamentável situação que, inclusive, mantiveram meus clientes presos. E aí, para você imaginar a coisa, o diretor, ele representa a cadeia. Se ele tem pessoas que são laranja podre, que estão atrapalhando o comando dele, ele tem que identificar e cortar. A responsabilidade é dele. Todo ato praticado, a responsabilidade é dele. Você imagina se há uma rebelião, acontece alguma coisa... Senta ele lá. E atinge a minha cliente lá, presa sem um justo título. Ela e o outro cliente, preso, sem justo título. Como é que ele responde a isso? Como é que ele vai ser responsabilizado? Não é na pessoa dele. Agora, ele tem o direito de chegar lá e perguntar pro pessoal, o que houve aqui que vocês não viram uma ordem expressa, sublinhada pelo juiz, que era para botar em liberdade no dia 4 e vocês botaram no dia 5. Por qual motivo isso aconteceu? Porque isso não pode acontecer. Eles violaram uma lei federal, violaram uma ordem direta de um juiz de Goiás, que mandou prender, e uma ordem do juiz das cautelares, que na audiência de custódia só ratificou, inclusive, esse mandado. E não tinha nenhum outro pedido para a temporada ser prorrogada, determinada pelo juiz lá de Goiás, ou a conversão em prisão preventiva. Então, nesse aspecto, eu ratifico, foi ilegal, abusivo e vai ser apurado. Agora, quanto à parte dele ser mal educada, eu não serei injusto com ele. Eu peço desculpas, porque realmente, se ele não participou disso, não faz justiça a gente manter ele sendo uma pessoa mal educada. Se o cara, eu ficaria triste se fosse comigo, e eu não quero que ele fique triste comigo, porque eu também não tenho nada contra ele. Mas tenho sim contra a função dele e a responsabilidade dele de ter mantido uma pessoa no cárcere, além do que realmente a pessoa deveria ter ficado. Porque já foi injusto ela ser presa em casa sem saber que tinha um inquérito policial rodando com o nome dela. Segundo, passar o tempo e simplesmente não ser posto em liberdade. Agora, vamos lá, você não pode falar. Ou melhor, acho que você vai falar. Se a família não tivesse... Porque você falou que foi bem tratado. Sim, certo? muito bem tratado. 3, 4 dias depois, a família é maltratada. Sim. Estavam sem advogado naquele momento. Sim, né? sim. Se você acha que isso é um fato isolado... Então, Rodrigo... E outra, rapidinho, é um fato... E outra, olha a importância de ter um advogado que se posiciona. Por quê? Porque se fosse um cara, um começo de carreira, fosse um cara mais submisso, o cara ia simplesmente aceitar e a menina ia ficar mais 2 dias presa. E aí, a minha pergunta é, isso é um caso isolado ou, nesse momento, em todas as cadeias do Brasil, tem famílias passando isso porque não tem o suporte de um advogado que vai brigar por elas? Porque é o que você falou, eles estão penalizando o familiar, que é o lado mais frágil até do que o preso. Você sabe que eu não fico em cima do muro, eu respondo, tá? Então, assim, na minha carreira é a primeira vez que acontece. Sério? Porque eu vejo, pelo menos nos meus casos, eu sempre fui muito bem tratado. Inclusive, essa semana... Mas você é advogado. Então, mas essa semana eu vi um vídeo, eu recebi um convite, depois eu assisti o vídeo, de um cara que estudou comigo, fez direito comigo, estava recebendo uma premiação, o Abreu, Rodrigo Abreu. Ele tá como diretor lá em Bangu. Cara, aquele cara é maravilhoso. É um garoto esforçado, um garoto que correu atrás na faculdade. Ele é policial de verdade, não tem muito conhecimento jurídico, foi buscando ao longo do tempo, mas pela retidão dele, por ser um cara muito sério, ele conseguiu galgar a diretoria, a ser diretor de um presídio. Legal. E aí eu vi ele sendo premiado ao lado de um irmão que eu amo, que é o Marcos Vinícius, é um irmão meu de maçonaria, também um cara seríssimo. Ele faz a parte de pareceres jurídicos lá da SEAP. Então, eu tenho vários amigos na SEAP, sempre fui muito bem respeitado, e respeito eles também. São meus amigos pessoais. Então, assim, lá dentro eu nunca tive nenhum problema. Agora, há notícias de vários familiares, sempre há. Há familiares também que se extrapolam naquilo de se vitimizar e maltratar as pessoas que estão trabalhando. Mas
comigo foi a primeira vez que aconteceu. E assim, muito desagradável, inclusive, porque essa forma não é para quem está realmente preso. Eu vim de outra cidade, que pede ser Rio de Janeiro, eu sou de Niterói, eu não sou de Volta Redonda. Você vai para um lugar desse, você acha que você é um interior, mas que as pessoas vão tratar o advogado com dignidade. E eu me senti totalmente desrespeitado através da família, quando a família foi posta daquela forma. Então, assim, pra você ter uma noção, na prisão, quando os policiais que efetuaram a prisão agrediram o meu cliente deficiente físico. Pô. O cara como ele não conseguia andar e ele fala enrolado, o cara achou que ele estivesse molengando, deu um soco nele, ele caiu no chão. O marido dessa senhora? E aí nós relatamos, e ele foi preso junto, nós relatamos isso na audiência de custódia, eu falei para o juiz, excelência, o meu cliente ele foi agredido, mas eu não vou representar contra o policial. Por qual motivo, doutor? Pelo fato depois dele não ter nenhuma repressão contra ele, porque, infelizmente, vai ficar uma palavra de um contra o outro, ele é um deficiente, para evitar um prejuízo maior, eu vou deixar de representar. Por conta de retaliação que ele poderia sofrer? Sim, pô, o casal já está sofrendo ali, vai passar por mais coisas ainda. O que aconteceu? O juiz narrou isso na ata, dizendo que mandou para a Conselheira que deixava de investigar porque eu não queria ir à frente. Não vou à frente porque vai ser a palavra do coitado contra a palavra de uma autoridade, vai ter problema lá na frente. Então é melhor você evitar. Mas tem coisas que não dá. Pô, então, o que não dá? Porque se o cara tem que sair dia 4, ele sai no dia 5. O processo penal ele é muito claro quanto a isso. Você inclui o primeiro disco e o último. Então não tinha que ter ficado até o dia 5. Ela tinha que ter saído no final do dia 7 e mandado todo mundo embora. Pega os dois e mandava os dois embora. Não foi feito isso. Então, esse tipo de coisa, a gente começar a buscar e entender o seguinte: se amanhã for com a sua família, você não vai gostar. E é de um cara como eu que você vai precisar. É de um cara como eu que você vai querer chamar. Você vai pegar o telefone e vai me ligar: doutor Joab, tá acontecendo isso com a minha família. Porque se eu for aquele cara que você bateu o pé e sai correndo, ferrou. Ou por comparativismo, eu tenho vários amigos policiais, sou um filho de policial, minha família também são vários policiais, irmão. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte: eu corto na carne. Se você errar, pode ser meu amigo. Eu vou te cobrar com a mesma responsabilidade que eu tenho para cobrar de um terceiro que eu não conheço. Por quê? Porque, acima de tudo, liberdade é inegociável. E respeito às leis também. É isso, Rodrigo. E aí, a gente está falando aqui de presos, né? Pessoas que ficam presas mais tempo do que o normal. Vamos começar falando da questão do Oruan, que saiu na última semana aí, depois de tanto tempo. Como é que você identificou esse longo período que muita gente, o tal de fazer justiça com as próprias mãos ou de querer vingança, você acha realmente, sem passar pano, aqui a gente não passa pano para ninguém, eu não passo, pelo menos, e você também não. Você acha que ficou justo o tempo que o Oruan ficou preso? Porque, ao meu ver, e aí você falou que cada um tem a sua responsabilidade e que você não tem, que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que você vai falar. Então, quem está falando aqui é o Rodrigo Mandarini. Eu, Rodrigo Mandarini, acho que foi exagerado. Eu sempre falo aqui, não conheço uma música do Oruan, não tenho nenhuma simpatia por ele. Só que eu acho, ao meu ver, de leigo, que baseado na proporção de outras pessoas que fizeram algumas coisas e ficaram presas, eu acho que o Oruan ficou mais tempo do que o normal. Queria saber como é que você enxergou esse tempo todo que o Oruan ficou preso. Eu vou corrigir a sua informação, a tua pergunta, para que a gente possa te dar uma informação um pouco mais correta. Tá. Não vamos falar de tempo, vamos falar se foi justo. Pode ser. Por que eu te falo não de tempo? Porque hoje, o Brasil, o sistema carcerário é abarrotado, a justiça hoje está abarrotada. Perfeito. O sistema carcerário também. Então você vê o seguinte: hoje você entra com um processo, o próprio motor faz uma denúncia, o processo normalmente leva 3, 4 anos para terminar, 5 anos, às vezes até 10 anos. Porque é muita gente, todo dia tem um fato novo, não dá para ser julgado dessa forma. Então, o título do Oruan, o título da prisão dele, ao meu ver, foi sempre legal. É ilegal sempre, porque ele nunca quis matar ninguém, aquilo tentativa de homicídio foi forçado demais. Então, o promotor de justiça, ele oferece uma denúncia, não se discute o mérito daquela denúncia naquele momento, se o crime é aquele ou se vai se classificar para um crime de dano. Então, o que eu acho errado, eu deveria justamente responder pelo fato desde o início, aqui com a tipificação já corrigida, mas não, existe, inclusive, nós chamamos de mutácio libere e emendácio libere. No final do processo, antes da sentença, o juiz pode mudar a tipificação ou o promotor pode acrescentar uma outra coisa, mesmo que seja mais grave. O juiz pode fazer isso também, apenar com isso. Só que é o final do processo. Então, quando isso aconteceu com o Oruan. Ele está sendo acusado, aí vai para os desembargadores fecham os olhos também, que infelizmente os desembargadores não enfrentam hoje para não desmoralizar, visto o que o Oruan vinha fazendo. O Oruan vinha desafiando o Estado. Afrontando. Eu já estava falando isso desde o começo. Sim. Para de afrontar o Estado, que você não vai ganhar dele. E ele continua afrontando o Estado a ponto de ele responder
e aí ser preso dessa forma. E aí, quando foi para o STJ, os ministros bem mais experientes, fora desse Da emoção da ali. emoção de que tenho que defender o Estado, utilizaram o direito como regra e como pilar da Constituição, e viram que a prisão era ilegal e soltaram ele. Só que, para você percorrer esse caminho, leva 60 dias, que eu digo a você que, inclusive, foi rápido. Ah, é? Normalmente, nesse caminho aí, você leva aí 120 dias, às vezes até 180 dias, até 6 meses. A minha percepção era justamente essa, que por ele ser... Era o Não. contrário dessa, por ele ser famoso, que tinham demorado mais, então não. Então ele foi rápido, o problema todo não foi ele. Ele foi até rápido. O problema dele foi justamente isso, foi a falta de bom senso, foi na prisão, foi aquilo que autorizou. Entendi. Que os fundamentos ali utilizados não eram... A correção foi então, no assim, tempo bom. aí o STJ corrigiu lá a prisão e logo na frente você vai ver que essa desclassificação vai ocorrer. Não é crime contra a vida, Tentativa não foi de tentado, vai ser para dano contra o patrimônio público e lesão corporal nem houve porque não acertou ninguém. E aí eles vão pode dizer, um desacato, mas não vai ser nunca a tentativa de homicídio. Lá na frente vai resolver isso. Mas e a saída daquela forma? Vamos botar hipotético, tá? O senhor tem um cliente, não é o Uruano, mas tem um cliente igual um rapper, um cara famoso, um garoto novo. Sim. O senhor indicaria a saída dessa forma apoteótica, afrontosa, já saindo em cima do carro no teto solar, infringido a lei de trânsito, aí depois, no dia seguinte, passeando, mostrando a tornozeleira. Como que o senhor faria se fosse o seu cliente? Bota então, um amigo do Oruan, o Mauro. Porque falar do Oruan, ele tem um advogado, um bom advogado. Vamos falar tá ali. hipotético, então, assim, hipotético. Às vezes, eu tenho certeza que o advogado dele, por ser prudente, deve orientar ele o tempo todo, mas difícil você pegar um garoto novo e tentar, com pouca cultura, e fazer ele enxergar isso. Porque, às vezes, é a forma de você observar as coisas, de você olhar, que traz esse tipo de problema. Então, assim, ele é muito novo. Ele não, quando ele estiver mais velho, ele vai assim, cara, quanta besteira eu fiz. Você já deve ter parado para fazer essa reflexão da sua própria vida. Sim, cara, que loucura, todo. eu não faria isso nunca de novo. Eu, quando era criança, eu entrava na casa das pessoas, subia o pé de manga para pegar manga. E você está furtando as coisas tá ali na casa da pessoa, é dela, ali, e você está violando o domicílio para poder pegar uma criança, não pensa nisso. Eu jamais faria isso. Hoje, que loucura é aquela que estava fazendo. Mas é complicado, porque ele vive no meio daquelas pessoas que eles usam o pessoal da favela e o pessoal das comunidades em si, a proteção deles é o protesto. Tá sempre um lado do outro, gritando, brigando pelos direitos para serem ouvidos. Porque tem até uma música do Oruan, que essa música eu acho interessante, que de tanto ser maltratado, eles gritaram e conseguiu ouvir a voz deles, porque eles foram maltratados demais. Eles também são muito escorraçados. É o que eu estou te falando, existe excesso para ambos os lados, tanto do Estado quanto da parte do lado de cá. Sempre esses excessos. Só que você, quando tem esse excesso, o Estado tem a máquina na mão. Ele vai forte, né? Com certeza ele vai te atropelar. Então você pode evitar isso. Agora é difícil. Você vê que o MC Pose mudou radicalmente a postura. Dá uns vacilos de vez em quando, ainda fala umas besteiras, mas está muito mais ponderado, buscou o tempo todo não se envolver, não trazer esse tipo de coisa. Até sofreu na internet aí que tinha abandonado o amigo, que o amigo fez por ele, não fez pelo amigo, mas ele foi prudente, que ele sabia que se ele fizesse qualquer coisa a mais, ele poderia ser preso. Então, assim, se eles entenderem o limite, ali é mais limite. Se ele entender o limite, eu não vejo crime, eu vejo falta de limite. E aí essa falta de limite é que está transbordando desse incômodo para a sociedade. A gente estava falando aqui sobre prisões ilegais. Eu acompanhei no último final de semana, num programa, não sei se foi da Band, ou um programa que eu estava assistindo, sobre um cara que ele saiu com um amigo, foi para a noitada com um amigo lá no Nordeste, e aí o amigo não voltou para casa. E aí a família começou a procurar o amigo e o rapaz, né, o familiar, e aí foram no IML, e aí por fotos mostraram o corpo, eles identificaram aquele cara como sendo, aquele corpo como sendo do familiar. Como ele tinha sido o último a estar com o familiar, com o garoto lá, foi acusado de homicídio, ficou preso um tempo, aí depois expediram um alvará lá, tal, beleza, passou. Agora, 20 e poucos anos depois, ele voltou a ser preso, acho que foi em 97 o caso. 20 e poucos anos depois, ele voltou a ser preso. Por quê? Porque o morto, na verdade, estava vivo. Uhum. E aí ele foi na delegacia e falou, olha, eu estou vivo. E aí a autoridade policial não comunicou à justiça.
E deu esse imbróglio todo e nos últimos dias aí, na audiência do rapaz que estava sendo acusado, o morto foi a testemunha que falou: olha, eu tô vivo, nunca briguei com ele, eu simplesmente fui fazer um não sei o que lá e sumiu. Como que a gente entende um caso como esse? E mais importante do que tudo, quantos casos como esse de pessoas presas injustamente ou por crimes que não sequer existiram? Esse crime não existiu, não é que ele seja culpado, sequer existiu. Isso é comum no Brasil? Então, vamos lá. Aí você vem aquela pergunta que todo mundo sempre me faz. O que você é contra ou a favor da pena de morte? Eu sempre fui contra, porque olha uma situação dessa. Uma situação dessa, o cara estava morto. E aí você, aparece outro cara e fala: não, eu tô vivo, você mataram o cara, injustamente. Já foi. Então, eu sou contra. Se fosse um único caso isolado, eu já seria contra. Tu imagina sendo vários casos recorrentes de erro. Mas você tocou num ponto, um aspecto legal da sua fala. Foi um caso de 97. Ele passou esses anos todos com mandado em aberto, como tem vários clientes aí, várias pessoas que já responderam o processo, já foram absolvidos, Rodrigo, no processo. Só que na época dos fatos foi expedido um mandado de prisão preventiva e o mandado não foi dado baixa. E é muito comum o cara ser preso numa blitz com mandado de prisão preventiva de um processo que já foi até absolvido. Cara, tem isso? Poxa, o que tem de erro, você esquece. O que tem de erro no Brasil, e se o Brasil fosse, o Estado fosse pagar por esses erros, como lá fora é cobrado, ele estava quebrado, porque o erro assim é fatal. Você percebe que ontem, foi engraçado que eu assisti isso ontem no Domingo Espetacular, eu via parte da audiência, o advogado perguntando, o promotor, acho que foi o advogado, estava perguntando para ele o que ele tinha a dizer, o senhor foi acusado, estava aqui sendo acusado pela sua morte, o senhor estava morto, tal. O que o senhor tem a dizer isso? O cara comecei a rir, né? Eu estou vivo, o que eu tenho a dizer? Que eu estou vivo, graças a Deus que eu estou vivo, né? Faz sentido. O que eu tenho a dizer com isso? Não, o que aconteceu com a história? Ele falou, olha, eu falei para o delegado deveria ser responsabilizado. Porque ele simplesmente não mandou a informação, ele procurou na época dos fatos, ele procurou, o delegado simplesmente se calou. E aí você vem para os vários erros, porque nunca tem um erro no judiciário, são vários erros que são ratificados por outras pessoas que não querem olhar, não querem enfrentar a causa. Aí fica assim, o delegado erra, o policial que prendeu erra, aí vai para o delegado convalida, vai para o juiz, ele não quer ver, também convalida, aí vai para o desembargador, convalida, vai para o ministro para poder ver os erros todinho, no final resolve-se o problema. Mas olha só a trajetória disso aí, olha quanto tempo se levou. Por sorte não estava preso esse tempo todo. Você imagina só, se esse cara ficasse preso esse tempo todo sem achar a pessoa, chegasse no final da vida dele, 30 anos na vida e falasse, olha, tá errado, o cara apareceu vivo. Você faz o quê? Indenização. Esquece, não paga. Rodrigo, nós tivemos um caso emblemático no Rio de Janeiro, que foi, acho que foi Minas Gerais, que, cara, é para ser vergonhoso, é para ser marcado como muito cuidado e cautela da justiça em condenar as pessoas e errar dessa forma que eles erram, tá? Uma mãe estava no hospital, o filho estava com ela foi dar mamar a criança convulsionou e morreu. E aí, o médico acusou a mãe de ser viciada, de estar usando droga, e tinha um pó branco nela, que aquele pó branco foi o que matou a criança, que era cocaína. Cara, você tem noção que ela não pôde o enterro do filho? Ela foi presa em flagrante. Leva-se de 15 a 30 dias para chegar um laudo, normalmente 30 dias para chegar um laudo. Foram fazer o laudo chegou 30 dias depois, era leite, Rodrigo. Ela não era droga e a criança não morreu de cocaína. Pior do que isso, agora você vai ficar assustado. O médico que acusou ela tentou estuprá-la na parte da manhã. Outros médicos foram a favor dela como testemunha. Ou seja, o cara, para justificar o estupro, retalhou ela dizendo que ela tinha feito isso. E ela, como parte sensível da coisa, ficou presa. E aí, na cadeia, vamos começar o sofrimento. Matou o filho? As presas botaram uma caneta aqui no ouvido dela, bateram na caneta assim, ó. Ela ficou surda e cega. Surda e cega. Tu tem noção do que isso, depois disso aí, ela ganhou 2 milhões de 2 milhões ou 3 milhões de reais de indenização. Isso paga. O tempo que a mulher ficou presa, todo o sofrimento, perdeu o filho. Cara, isso não faz sentido nenhum isso. Isso é uma falta de responsabilidade. Eu garanto a você que todo o dinheiro do mundo não paga 10, 15, 20, 30 anos da sua vida. Não vai pagar. Porque se você ficar esse tempo todo lá dentro, a cadeia, ela maltrata. Se você tem aqui uma vida boa ou uma vida ruim, como você acha que é porque está passando dificuldade, na cadeia 50 vezes mais, potencializa para 100 vezes mais.
Você encurta a sua vida em 30 anos lá. Você vai viver 50, desses 50, metade você vai perder, porque na cadeia é mais sofrido. Você fica o tempo todo sob estresse, vivenciando aquele momento ruim, se alimentando do mal, com frio, chuva, tudo que você pega naquela porra, você fica doente, a gente com tuberculose. É um local insalubre, totalmente insalubre. Então, esses erros eram para ser mitigados de toda forma possível e imaginável, não são. Por quê? Porque nós temos um direito brasileiro hoje, e aí é uma crítica ao nosso direito, que ele é muito ruim. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Você agora vai ficar assustado com esse exemplo. Você erra um processo aqui na parte, o advogado entra com a defesa. Se ele errar aqui na resposta à acusação, vai ser, na alegação finais, você não pode mudar, já errou. Ele não pode mudar a tese. Se eu falo que é negativo de autoria, eu tenho que manter até o final como coerência, paridade de armas. Olha, eu não cometi esse crime. Aí, se você fala que não cometeu, aquele que alega a prova. Se eu acabei de falar que eu não cometi, você está me acusando de ter matado um cara aqui. Tá. Hoje. Só que eu estava ontem à noite, lá em Roma, beijando a mão do Papa, com meu passaporte sendo filmado, tudo por passagem. Então eu vou dizer para você, não fui eu que cometi. Aí o juiz vai dizer, vai esperar que eu comprove, né? Você está aqui provado. Eu estava beijando a mão do Papa, são 30 horas de viagem, estava na missa, está aqui o meu passaporte sendo filmado. Absolvição sumária. Eu provei naquele momento que não fui eu. Agora, se eu estava no Rio de Janeiro e o Ministério Público, poderia ter sido eu, mas o Ministério Público não trouxe essa prova, excelência, eu estava no Rio de Janeiro, mas o Ministério Público não provou que fui eu. Não tem provas nenhuma que sou eu. Ou seja, se eu posso fazer, é falta de provas. Se eu não puder fazer, se eu não puder ter feito, aí realmente você entra com um crime, que aqui seria até crime impossível. Você vai entrar com negativo de autoria, porque não tem como você ter praticado aquele crime. Então, tem crimes como o prefeito está sendo acusado de desviar da prefeitura. Ele pode ser acusado, porque ele é prefeito, ele tem um domínio. Lógico. Então, ele vai dizer que o Ministério Público não tem o quê? Provas. Agora, mas não, um secretário dele ser acusado de estar desviando dinheiro, o cara que trabalha na limpeza, do dia da prefeitura, no cargo de prefeito. Não tem como. Para ele é impossível. Então, para ele não pode. Então, ele vai ser absolvido sumariamente. Então, assim, quando você erra isso, vai para a sentença e dá a sentença, na apelação já diz o seguinte, olha, supressão de instância se você não disse isso lá embaixo. Aí o desembargador já não enfrenta. Aí você vai com recurso especial, recurso extraordinário, não conhece, porque tem que ter violação à lei estadual, à lei federal, não tem lei federal ali, então você não vai ser reconhecido o recurso especial. Não tem afronta à Constituição, é reflexo, também não vai. Você vai transitar em julgado condenado por um crime que você não cometeu. Porque houve um erro desde o início e esse erro não foi sanado. Isso acontece direto. Direto. E aí tanto é verdade, e vários são os casos de entrar com revisão criminal e conseguir, na revisão criminal ou através de habeas corpus nos tribunais superiores, conseguir reverter as decisões desfavoráveis. Já vi várias vezes isso acontecer. Então, assim, mas você percebe por quê? Porque o nosso direito ele é muito falho. Então, e é sempre uma cadeia de erros. Se você deixar de falar em determinado momento, você não pode falar depois. A peça mais importante do processo é a resposta à acusação, é a primeira. Testemunha, diligência, tudo isso agora. Não colocou ali, eu não posso pedir mais na frente. Só se for superveniente. Mas se não for, no caso, superveniente, posso pedir mais nada. Aí tu imagina se eu deixei de rolar uma testemunha importantíssima. Tem uma pegadinha que eu falo para os advogados novos. O promotor rola José das Couves, que é aquele cara que para você serve como testemunha como ninguém. E rola o resto das outras testemunhas. Como ele rolou aquela testemunha, ele que para mim é ótimo, eu tenho 8, eu não vou queimar um cartucho meu. Eu vou rolar as outras testemunhas, eu vou deixar o José das Couves. Já foi chamado pelo Ministério Público. O Ministério Público já sabe disso, que ela é importante para mim. Vamos fazer para a audiência. Começa a ouvir todo mundo. Quando chega na vez do José das Couves, o Ministério Público fala, não quero ver não. Eu dispenso a testemunha. E você não botou? Eu não posso pedir para ouvir. E aí, Rodrigo? Faz o quê? Não faz, senta e chora. Não tem o que fazer. Não dá para botar mais ele agora? Mas eu quero. Não dá para botar. Excelência, o senhor pode ouvir como testemunha de juízo. Ele Você que não chamou. Paridade de armas. O senhor não foi uma testemunha que surgiu. Não é uma testemunha referida. É uma testemunha que o senhor já conhecia desde o início. E o senhor não chamou. Então, o que eu falo para os advogados? Bota. Quando a testemunha fizer para você também, fizer para você algum sentido, bota junto, pede também. Porque senão você depois não vai ouvir. Mas isso aí é a experiência que dá. Claro. Mas não é importante isso? Lógico. Então você vê, olha quantos erros. Então, você falar que um cara ficou 30 anos preso, não foi 30 anos respondendo um processo ou dessa forma que aconteceu com esse cara, não foi um único erro, foram vários erros em sequência, desde o reconhecimento lá no Necrotec, as pessoas estavam emocionadas, isso levaram eles a reconhecer uma pessoa que não era. E pior, aquela pessoa que eles reconheceram,
Indigente. Foi enterrado sem a família Foi saber, sem a como família. uma outra pessoa. E detalhe, o problema é que eles trouxeram para a pessoa que está viva. Porque também o cara que supostamente que morreu deve estar com os documentos todo enrolado, porque ele tem uma certidão de óbito. E aí, se comunicar o CPF dele, baixou o CPF dele, como é que ele estava vivendo sem isso? Mas por quê? Porque o cara da roça, Isso aí, ele o cara é bem pobre, ele não precisa nem usar o documento dele, trabalha na lavoura. Então, esse cara nunca sentiu a necessidade de ter um documento. Porque se fosse realmente ter sentido essa necessidade, ele ia perceber que bateu na trave, ele estava morto. E a gente falando de documento, Gente, vou falar aqui pra você. Parece que a gente combina as coisas aqui, mas a gente não combina absolutamente nada. Falando de documento, também é legal que os casos vêm aqui, ó. Falando de documento, eu vi outro dia também uma matéria sobre pessoas que colocam bens, empresas, na verdade, em nomes de criança, no CPF da criança. E aí, a criança, ela suja o nome da criança, a empresa fecha a empresa, e aí as dívidas trabalhistas vão no nome dessa criança. E aí tem crianças aí com 6, 7 anos com o nome sujo pra caramba. Teve até uma menina que hoje mora fora, e ela foi agora, acho que foi em 2017, só que ela conseguiu limpar o nome dela. Ela passou a vida inteira sem poder fazer nada com o nome sujo, porque tinha dívidas trabalhistas. Ela falou que quando era criancinha, batiam toda hora lá na casa dela com intimações. Tadinho. E aí, como é possível isso? Qual é o risco? Qual é o risco, não? O que a pessoa que usa os documentos de uma criança, qual o crime que ela comete? Isso é uma coisa que dá para solucionar? Quando acontecer com seu filho, como é que você explica isso? Então, Rodrigo, primeiro que crime não é, né? Na verdade, é uma desonestidade com o próprio filho, né? Porque você pode passar uma empresa para o filho, mas ele não pode ser o administrador da empresa. Isso, não pode. Ele Isso pode aí. ser sócio da empresa. Ele vai responder com patrimônio. Mas às vezes não é nem empresa. filho. Ela falou que teve um caso da família dela, Isso. dessa menina, foi o tio. Então, mas assim, alguém da família pode denunciar e o Ministério Público ele intervém nisso aí. Se ele perceber que a família tá destruindo o nome da criança e trazendo um mal maior para a criança, ele pode interceder, inclusive junto ao juiz, para que isso cesse e passe as responsabilidades para as devidas pessoas que fizeram isso. Agora, muitas vezes as pessoas se calam, ninguém fala nada, deixa isso acontecer, que eu acho errado. Porque se fosse monitorado, sempre que o menor entrasse num contrato social, fosse informado diretamente ao juízo, através de algum sistema linkado, e o juízo chamasse aquela pessoa e perguntasse por qual motivo essa criança está dentro desse contrato social, dentro dessa empresa, ficaria mais fácil. Mas ainda não estamos tem uma legislação sobre não isso. estamos evoluídos a tal ponto. As pessoas querem brigar hoje por cafezinho, fazendo uma lei que não pega nunca no Brasil. Mas as leis que realmente são pertinentes e iriam ajudar a solucionar a vida das pessoas, a gente não consegue ter pessoas que pensem lá para que possam fazer essas leis. Então, assim, a questão hoje, os pais são responsáveis pela dívida dos filhos, mesmo que os filhos cometam. Vou te dar um exemplo claro. Seu filho vai para um colégio, danifica lá o material do amiguinho. O pai e a mãe vai pagar, pô. Mas foi lá na Mercedes, entrou para ver um carro e arranhou o carro. Vai comprar o carro, vai pagar o prejuízo do carro. É simples assim. Você é responsável pelos atos do seu filho enquanto ele é menor. Até porque isso é justo. Agora, dirá você fazendo seu filho ficar insolvente na vida dele civil, que nem sequer ganhou a plenitude ainda, porque ele está sob a sua tutela. Uhum. A responsabilidade é só sua. E aí é que eu vejo a falta do direito. Por quê? Porque se tivesse essa ligação com a justiça, eles já poderiam eximir o garoto logo de cara, proteger o garoto, porque nem sofresse esse tipo de mazela. Mas tem que ter alguém da família para denunciar, para que o juiz tome essa postura, passe a dívida para ele e proteja a criança. Sem isso, eles não têm uma bola de cristal, não tem como saber. Porque às vezes o próprio pai usa para poder fazer cartão de crédito, pode fazer também, né? Dependendo Mas que eu acho um absurdo. Eu acho que se o pai que ama o filho, ele protege, ele não faz isso, né? E isso aí deveria render até uma acusação sobre a guarda, né? Sim. Isso, se fosse um pai sério, né? Se pai e mãe for dessa forma, sim, ele perde, inclusive, o poder do chefe da família por conta disso, né? Porque eu acho que não deveria fazer dessa forma. Mas é muito comum, Rodrigo. Hoje, infelizmente, as pessoas... O cara consegue cagar o nome dele, cagar o nome da mãe, cagar o nome do pai, cagar o nome de todo mundo. Os velhinhos que digam, né? Os velhinhos sofrem, né? Ele vai numa sequência muito grande. Com um filho, então, muito pior com um filho, né? Você colocar um filho numa empresa que não tem nem conhecimento, ele não tem escolha. Tu imagina uma criança dessa que quer fazer um concurso público, você já acabou com ela já desde o começo. Ela não vai fazer um concurso público porque está o nome todo ferrado. Ela com 17, 18 anos pode fazer um bom concurso, não vai fazer, porque enquanto tiver lá o nome da certidão civil lá vai ser uma porrada de processo, ela não trabalhista, um montão de processo, ela não vai fazer. Então, assim, explica isso, que ela não teve culpa nem escolha. Não tem como. Demora. É difícil. Aí tá falando de filho aqui, que é um assunto que a gente sempre toca, né? Teve um caso outro dia também,
um motorista embriagado, ele subiu o canteiro, tinha um Eu pai e vi, um filho, eu vi. e matou o menininho, tava vendendo, não sei se refrigerante, alguma coisa, sorvete, matou o menininho. Aí o cara ainda quis fugir. O pai, desesperado, viu o filho embaixo do carro, o cara saiu alcoolizado, foi pra cima do pai. Enfim, eles entram ali em vias de fato, e o pai pega uma pedra, taca uma pedra e... Aí eu não sei se por sorte ou por azar, o motorista acaba morrendo também. E aí na audiência, o pai foi absolvido por legítima defesa. Sim. Isso é uma coisa que foi certo e isso acontece realmente Então, no poder da emoção? vamos te falar o seguinte. Primeiro que o cara embriagado já assumiu o risco de matar as pessoas. Estava embriagado. Segundo, é proporcional o cara invadir um canteiro, atropelar uma pessoa, ver que matou ou que lesionou gravemente, querer fugir com uma pessoa debaixo do carro. Não faz sentido. E aí, pior, para evitar um mal maior, o pai toma a frente e simplesmente joga uma pedra, que foi o recurso que ele teve para se defender daquela injusta agressão brutal, inclusive, porque foi um veículo. E ele estava tomando prejuízo na briga. E ele tomando, apanhando do cara ainda que fez, ele, posso garantir que ele não quis matar o cara, o que ele quis foi cessar aquela injusta agressão ali de alguma forma, que o cara não fugisse, passasse por cima do filho dele normalmente, que até então ele não deveria nem saber que o filho estava morto, ele estava querendo evitar que um mal maior para o filho. Perfeito. E acabou dando tragicamente o cara morrendo. Legítima defesa de terceiro, indiscutível, vai para o Tribunal do Júri, foi para o Tribunal do Júri, também foi absolvido por legítima defesa. E assim, triste só em dizer para ele que, quanto à parte criminal dele, ele está isento. Mas pela perda do filho, vai ser pro resto da vida. Ele vai ficar ali com o resto da vida com aquilo remoendo na cabeça que estava trabalhando, ele e o filho, justamente no sinal. E vem um cara do... Aí vai ter pessoas que são insensatas, que vão dizer, para que ele levou uma criança para o sinal? Ninguém sabe. É melhor estar com ele no sinal, eu sempre falo isso, é melhor estar com ele no sinal trabalhando do que sozinho lá, sendo aliciado pelo tráfico de drogas. Então, não vamos tentar arrumar desculpa porque a criança estava ali. Vamos tentar entender por que o cara bebeu e pegou o carro, assumiu o risco de matar uma arma poderosa que é o carro, um cara alcoolizado, sem reflexo, sem nada, faz uma cagada dessa e sequer se põe à disposição para poder ajudar. Não, quer agravar a situação. Então, foi perfeita a decisão, tanto do delegado quanto da justiça de custódia. Também parabéns pelos jurados que absolveram ele por legítima defesa. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não está na forte emoção, que não tem não tem nada a ver com a história, porque nós também vivemos numa sociedade onde o pessoal quer bater, quer matar, quer fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Isso, se fosse um caso de um... Aí vamos lá. O cara do posto de gasolina do outro lado da rua tivesse presenciado, se ele tivesse feito a atitude de matar o cara, dar pedrada no motorista, aí ele ia responder ao crime normal de isso não é... Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Você pegar uma pedra do nada, você pode matar, aí você assumiu o risco de matar também. Se eu jogo uma pedra na tua cabeça, você assume o risco de matar, você não me fez nada, aí são coisas distintas. Ali tudo vai ser a história, o contexto da história. Quando você vê o contexto, você vai definir se estava em regime de defesa, se não estava, o que aconteceu ali. Então, nesse caso ali em específico, ele estava violentado emocionalmente, acabado de sofrer um acidente, estava em choque, se defendendo ainda de uma injusta agressão, porque o cara continuava. O cara, além de agredir ele, o cara ainda queria sair com o carro por cima do filho. O linchamento hoje, ele é um crime que chega nos tribunais? Chega, tem chegado. São Paulo foi um caso bem emblemático há pouco tempo. O cara, uma torcedora jogou uma garrafa, pegou na cara do torcedor. Foi, Palmeiras e Flamengo, se eu não me engano. Isso aí. Mas quando é linchamento, assim, o cara pegar... Eu já vi muitas vezes isso. Pega o ladrão que assalta... Eles vão identificar. Isso não é legal de fazer. Não é legal porque é o seguinte, lembra que eu te falei? Justiça colocar as próprias mãos no Brasil hoje é proibido. Então, assim, se você for olhar... aqueles casos que na favela alguém quer se vingar da mulher e fala, tem um casal de pessoas aqui dentro, de homem e mulher, estão fazendo sequestro de crianças, estuprando, são estupradores, estão vendendo as crianças como tráfico de criança. Então, assim, levando para prostituição. Pô, cara, não dá nem para se defender. Na favela, é morte, filho. Isso aí. Vai botar lá no Tribunal do Povo, vão matar ele. Depois vai descobrir, era uma desavença, colocaram, foi um fake news, já era. Então, nada que é feito com as próprias mãos é justificado no nosso país, até por conta disso. Vai ter muito erro, vai ter muita gente inocente morrendo. Não vale a pena. Você acha, a gente está aqui quase uma hora falando sobre erros. Olha que loucura isso. A gente vai bater um papo sobre justiça. Olha a quantidade de erros. Você vê que no momento algum eu falei, a gente pouco fala acerto, quando eu fala muito tímido. A gente fala em erro o tempo todo. O tempo inteiro. Então, porque hoje você tem que ter mais medo de errar do que de acertar. Acertar é obrigação. Errar, não. Então, quando você estiver falando de justiça, eu sempre falei pro pessoal, se eu chegasse a ser juiz ou magistrado,
Como eu sou advogado hoje, muito feliz na minha profissão e não quero trocar de lado, mas quando eu falo de lado, não quero sair do meu posicionamento para ser julgador, a não ser que seja uma coisa que para mim faça sentido. Aí eu vou entrar pelo quinto constitucional para ser desembargador. Faz sentido? Faz. Eu vou e vou desempenhar normalmente o meu papel lá. Mas a minha maior preocupação vai ser sempre essa, não com os acertos, mas com os erros. Porque, Rodrigo, um erro seu, você vai delimitar a vida de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, que pode acabar com a vida dela. Eu vejo pessoas que se matam por conta disso, por causa de um erro, tá? Porque tem gente que a moral é tão profunda para ela, a seriedade é tão grande, que quando você acusa ela injustamente, ela não consegue ficar viva, conviver com aquela dor. Porque ela é inocente e foi acusada pelos homens de forma errada, por causa de um erro. Então, erro é para ser rechaçado e o que a gente mais vai ver hoje no judiciário é erro. Se a gente tivesse um mutirão para limpar, tirar as pessoas que são vítimas de erro, que estão presas hoje, o problema do déficit penitenciário seria resolvido? Sim, primeiro nós teremos que ter coragem de botar a mão na ferida e na caixa de Pandora para dizer o seguinte, olha, primeiro é o seguinte, isso aqui é uma caixa de Pandora, tem erro até dizer chega. Se nós fizéssemos, pegar todo mundo ali e começarmos a olhar, tecnicamente falando, mesmo que o cara tenha o cara tenha cometido o crime, nós começarmos a separar, olha, eu vou repudiar esse cara por esse crime, esquece o crime que ele cometeu, vamos analisar exclusivamente todos os processos, vendo quando venceu a cadeia dele, se ele cometeu, se a pena foi aquela, se nós fizéssemos esse apanhado de uma forma um pouco mais coerente, um pouco mais inteligente, muita gente não estaria preso. Tem gente lá que venceu a cadeia tem 6 meses e continua preso. Eu estou com um cliente que ele até fica chateado, ele botou até uma outra advogada para olhar, achando que eu não estou trabalhando para ele, e eu falei para ele, cara, não tenho o que fazer, porque uma vez é fila, não tem jeito. Ele já venceu a condicional dele e não consegue tirar aquela maldita pulseira do pé porque simplesmente não vai para a conclusão. Mas aí, se chegar lá na conclusão, tem o Rio de Janeiro todo. Não é culpa do juiz, não, pô. Você imagina o seguinte, às vezes também a gente quer culpar o judiciário, culpar o juiz o tempo todo. Pensa num juiz que ele chega hoje, ele sai daqui, tem 100 processos na mesa dele. Ele, cara, eu sou foda, eu vou trabalhar como ninguém. Aí ele senta e começa, 100, foi embora. Amanhã, quando ele chegar, tem 200 novos. Aí ele, vou trabalhar, tem 300. Chega um momento que não dá mais. Ele fala, pô, gente, humanamente impossível eu dar conta de todos esses processos. Qual a solução? Então, a solução hoje, para a gente, é adotarmos o modelo americano, que é óbvio que nós estamos aqui em famílias diferentes, família comunal, a família germânica romana, que hoje tudo é codificado. Nós temos aqui hoje, tudo nosso é codificado, é por lei, tem código. Aqui é tradição, é julgamento, é cidade versus nos estado versus fulano. Uhum. Só que aqui funciona aquela parte do julgamento extrajudicial. Sabe como é que é nos Estados Unidos, como é que é legal? Não. Eu quero demandar contra o teu cliente. Aí eu falo, Rodrigo, seu cliente tem que me mandar os documentos tais, tais, tais e tais. Aí você se nega ou ele se nega a me entregar os documentos. Aí eu vou para a justiça. Excelência, ele não quer me entregar os documentos, eu estou fazendo isso. Aí o juiz, ele entra, Rodrigo, ou você manda agora, vocês vão ser presos. E aí, ou busca apreensão, ou vai ser preso, você vai me dar o documento. O juiz sai. Resolve agora. Agora vocês continuam resolvendo e ele está fora. Não tem processo, ele está fora. E aí, eu vou no seu escritório, você bota a câmerazinha lá, interrogatório. Se eu mentir, é perjúrio. Se você mentir, o seu cliente mentir, é perjúrio também. E é tudo gravado. No final de tudo, eu vou, Rodrigo, está provado que as provas tais, os vídeos tais, seu cliente realmente cometeu o crime. Vamos resolver assim, a indenização é X e a gente resolve aqui. Cara, se mesmo assim você quiser ir para a justiça, você pode. Mas se você for 3 vezes nessa situação e perder as 3 vezes, tu perde sua carteira como advogado. Pô, sensacional isso, hein? Aí tu não quer o quê? Não vai jogar. Eu não vou nunca. Primeiro que o valor é altíssimo, da condenação lá é altíssimo. Você, $2.000, $3.000, já é altíssimo. Segundo, você pode perder sua carteira, pô. Então, você hoje, aqui no Brasil, é um convite, você começa a perturbar o cara por uma cobrança. Ó, você tá me devendo. Todo dia uma ligação. Aí você fala, o cara fala, irmão, se você não me pagar hoje, amanhã eu te coloco na justiça. Aí esse cara vai falar ele? Tá, você vai me colocar na justiça, mas vai parar de brigar? Vou te colocar na justiça. Então, porra, coloca hoje, não coloca amanhã não. Porque para ele é um convite. Uhum. Porque ele sabe que quando entra na justiça vai levar 10 anos, 15, 20 anos, ele vai dilapidar o patrimônio dele, as pessoas vão ficar correndo atrás de uma coisa que não tem. Por quê? Porque é pela morosidade. Não é porque o juiz é contra... Eu canso de dizer isso para meus clientes. O juiz não é contra ninguém. Ele só não é uma máquina. Porque, infelizmente, nós temos julgamentos que deveriam ser
mais rápido, mas não tem como ser, por conta da quantidade. Tem 10 hoje, amanhã tem 100, tem 1.000, 2.000, 3.000, porque não tem, o cara não consegue mais dar conta. Você está falando de 1.300.000 advogados, agora é 1.600.000, parece, no Brasil. Atuante aí, vamos botar 50% só. Então, bota 800 mil advogados. 800 mil advogados. Você tem 25 mil juízes. Não tem como dar conta. Como é que dá conta disso aí? Bota aí 20. Você chega a 100 mil, bota o Brasil todo, deve ter o quê? 100 mil juízes? Brasil todo. Bota aí. Pega o Estado. Vê quantos estados tem, quantos promotores tem. Então, não dá conta. Infelizmente, se você for somar todos, isso aí fica muito aquém da quantidade. Então, tem mais advogado, porque a população Mas é muita muito ação, grande, né? E pouco cara para julgar. Então, assim, promotor de justiça é igualzinho. Você vê uma coisa? Você pega os policiais hoje, a PM tem o quê? 25 mil PMs hoje no Rio de Janeiro. Eu nunca fiz essa conta, mas acho que é 20 e poucos mil PMs, né? Ele consegue, para entrar na Rocinha, tem que ir quantas pessoas? Esquece. 3 batalhão, sei quantas policial civil, senão não entra. Senão não entra. E se entrar, o armamento. Então, ele entra num dia, faz a operação, no mesmo dia sai, que não consegue nem ficar lá para sustentar, porque se sustentar lá dentro, aqui fora vira um caos. Então você percebe que hoje o problema da justiça é que a gente tem que começar a ser um pouco mais inteligente. Eu tenho um grande irmão e amigo, o Dr. Ricardo Sayag. Ele está fazendo, ele é um dos advogados mais renomados de São Paulo. Ele é o coordenador do mestrado e da doutorado lá, da PUC, São Paulo. E ele é o cara que escreveu o livro de Direito Quântico. Cara, que é formidável o livro do cara. A ideia do cara é muito tranquila do Direito Quântico. Que é, a solução é, por onde entra, é por onde tem que sair. É usar a inteligência artificial também dentro do processo de uma forma bem inteligente. Eu sou um cara rebuscado, escrevo muito, prolixo, quero escrever muito, eu pego uma peça para disputar uma caneca, eu vou botar 50 laudas. Tu quer que o juiz, discuta aí? Aí é uma caneca, é um celular e a capa do celular. Mas nesse processo, no todo, eu abro mão do celular, mão da capa, estou brigando só pela caneca. Pô, até ele descobrir isso aqui, isso foi o processo todo. Já virou. Quando você joga isso no sistema, o que é incontroverso? O que é controverso e o que é incontroverso? O controverso é tudo isso aqui, tá ok. O que é incontroverso? O que eles estão brigando? O que sobrou no final? Sobrou isso aqui, ele vai lá e decide. Por ser sensacional. Já é usado isso? É muito mais rápido. Não, os tribunais agora estão passando a usar. O STJ, o STF, a Federal, já está usando a inteligência artificial para esse tipo de coisa. Estão começando a usar. Está tímido ainda, mas acredito que daqui a uns 10 anos isso vai ser uma revolução. Daqui a 5 anos, porque hoje a internet é muito rápida. Daqui a 5 anos vai ser uma... Aí as pessoas falam, pô, mas aí vai ser uma máquina te julgando. Não tem máquina nenhuma te julgando. Por trás você tem que ter um comando. Tem que ter um ser humano. A questão é, ele vai estar simplesmente fazendo isso. Botando foco em cima daquilo que realmente é, porque às vezes, eu digo, são coisas que você podia ter resolvido já. Era um detalhezinho bobo e tu está discutindo um processo gigantesco com um detalhe bobo. Se você tirar toda a emoção e ficar só na razão, só naquilo que é de fato de direito, você resolve muito mais rápido. Então, o direito quântico vai poder ajudar muito. Qual é o nome dele? Rodrigo. Ai, caramba. Sayag? É o Ricardo Sayag. Mas ele não é do Rio, não? Não, São Paulo. Porra, interessante, O gostei. cara é top. Ele é meu irmão de maçonaria, é um cara seríssimo. O Ricardo, ele é um cara inteligente. E, assim, o direito quântico... Eu vou te dar o livro dele de presente. O direito quântico, ele veio para resolver. Mas as pessoas têm que amadurecer. Porque essa ferramenta é muito poderosa. Ela pode ajudar a gente a contribuir muito com a gente hoje. Não só também, porque o direito hoje é uma das profissões mais engessadas. Todo mundo evolui, a gente é um pouco atrasado. Mas se você parar para imagina, tem pessoas, advogados, que eu já vi vários, conheço vários, que entram com HC, com habeas corpus, que é um remédio constitucional, que você deveria fazer em 3, 4 laudas, o cara entra, quando fala laudas, são folhas. O cara entra com 250 folhas, pô. Haja juiz, não né? tem processo. É um habeas corpus com 250 páginas. Você está dando um livro pro cara ler, às vezes, no plantão. É um livro. E aí, ele vai decidir pelo aquilo que ele está vendo superficial, e você vai dizer, poxa, ele não viu isso, ele ignorou aquilo, mas, pô, não claro, tem como, humanamente impossível. Você dá pra botar o cara no plantão para decidir uma coisa durante algumas horas, se todo mundo está com 250 páginas, se entrar 10 pessoas, são 2.500 páginas, ele não vai ler, pô. Agora, se você pega isso aí, joga numa inteligência artificial e pergunta para a inteligência artificial, enxuga. Olha, eu quero saber qual é o ponto controvertido, o que ele está falando aqui, qual é a reclamação, o que ele está... E aí dá aquilo para você, enxuto, aí ele joga, porra, eu vou jogar dessa forma. Aí, ok. E eu não vejo erro nisso. Eu vejo erro, sim. 250 páginas, ele deixar de analisar, porque você escreveu demais, tinha coisas importantes que você focou menos ali, trouxe pouco foco, e ele simplesmente não conseguiu entender, porque você escreveu demais. Então, se você pegar isso aí, começar a racionalizar, jogando dentro da inteligência artificial e trazendo para os magistrados aquilo que ele realmente precisa saber para decidir,
Pô, esquece. Maravilhoso. Mas isso é o quê? É o estilo do cara? Isso aí é falta de experiência? É o excesso Falta de experiência? É arrogância? Não, falta de experiência, porque a faculdade não ensina o a advogar. O motorista que pega a carteira pela primeira vez, ele não precisa dirigir, ele te ensina a conduzir ali para ser habilitado, mas conduzir tem experiência. Na estrada, aquele cara que vai piscar o farol, aquele cara que vai ligar a seta, você não pode entrar, quando pode cortar, isso você pega com a vida. Isso aí da advocacia também. Eu vejo pessoas, advogados, eu sempre falo isso para meus advogados no escritório. Cara, para de colocar um montão de jurisprudência. A cabeça fala o seguinte, ó. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem um entendimento pacificado sobre o assunto tal. Ele bota 10 para provar que é pacificado. Uma já provaria. Se é pacificado, uma basta, pô. O magistrado, quando ele for lá olhar, ele vai ver que todas realmente aquilo é pacificado. Não precisa você colocar 10, ele não lê nenhuma. Aí, às vezes, para cada assunto, ele põe 10 jurisprudências para mostrar que o direito dele é bom. O cara vai ignorar, pô. Então, uma única orientação... Mas o cara não aprende isso na faculdade. Ele não aprende na faculdade isso. Ele quer juntar. Quanto mais jurisprudência eu colocar, mais certo eu tenho de levar. E na minha visão... É o contrário. É totalmente o contrário. O juiz não vai nem olhar aquilo. Porque ele simplesmente, se o cara for... Não é se o cara for um cara que é vaidoso, pode botar 50, quem decide sou eu, tá enrolado. Se você botar ele como uma jurisprudência e você traz uma jurisprudência interessante, que mostra para ele que já tem um entendimento, às vezes majoritário, até minoritário, uma única jurisprudência faz ele pensar e ajuda ele no raciocínio. 50 não faz sentido. É o famoso menos é mais, né? É isso aí. Então, hoje no direito é assim. Se a gente parar para imaginar, o judiciário está assoberbado, ele está indo para um caminho de colapso, já colapsou há muito tempo, mas nós temos a solução. A grande solução hoje é a inteligência artificial e as pessoas pararem de achar que vai ser uma máquina que vai julgar. Não é uma máquina, é um ser humano otimizando o trabalho dele, entendendo que isso vai ser mais rápido, vai ser mais efetivo e a resposta vai ser mais célere para todos os cidadãos. É bom para todo mundo. A gente também vive hoje um problema da falsa comunicação de crimes. A gente teve aí o Davi Luiz, jogador que foi do Flamengo, que agora está lá fora. Uma menina falou que teve um envolvimento com ele, que ele ameaçou ela de morte para ela parar. E aí acabou que ele até saiu do Brasil e agora comprovaram que a menina não sofreu nada disso. Tem um amigo seu também que outro dia sofreu também uma falsa comunicação, que uma pessoa entrou na internet lá no WhatsApp dele, começou a xingar ele, e aí falou que ele foi pra rede social falar que ele é um agressor de mulheres, com a foto do cara. Até que ponto esse tipo de postura da falsa comunicação, primeiro que ela vai contra a causa, principalmente da mulher. A mulher que fala que o cara bateu sem ter batido, que chama de agressor. Até que ponto isso é perigoso para a própria denunciante, que está cometendo um crime de falsa denúncia de crime, e principalmente para a causa, porque o que eu enxergo isso prejudica também a mulher que é agredida, a mulher que é assediada, além do crime que está cometendo. Vamos lá, denunciação caluniosa é crime. Se você tem um procedimento instaurado com uma pessoa que você sabe que não cometeu crime, é crime. Tá? Só que tem um detalhe. Quantas pessoas já viu processadas por denunciação caluniosa? Não conheço. Difícil, né? Ninguém, basicamente, você não ouve falar nisso. As pessoas vão lá, fazem um estrago, nada com o teu nome, acontece isso. Só que, assim, a jurisprudência hoje do Superior Tribunal de Justiça, eles têm muito preocupado, inclusive, com o crime de estupro. Porque eles entendem que a palavra da vítima tinha um peso muito grande. Às vezes porque era um crime cometido... Principalmente mulher, né? Anônimo, locais fechados, sem as pessoas, ninguém sabia, a influência de uma pessoa mais forte... E aí aquilo ali, às vezes, sobre aquele domínio do homem sobre a mulher, e aí, em cima disso, se praticava os crimes, e a palavra dela tinha legitimidade, porque até para incentivar que fossem denunciados. Só que agora vem entendendo que existe um patrimônio, às vezes, sendo envolvido no meio de uma confusão dessa. Exemplo, a mulher quer ficar com a casa, e aí denuncia o cara por estupro de um filho dela, que não é filho dele, é enteado dele. Aí vem outro e fala que a mulher é namorado, quer ficar com a casa do cara, vai lá, bota o cara para fora e fala que ele estuprou ela. Então, eles vendo esses casos recorrentes por vários erros e depois constatando que não era esse crime, eles têm flexibilizado muito a palavra da vítima. Hoje tem que ter mais algum elemento que corrobore. Não é só falar. Não é só falar. Você quer ver um crime que é difícil defender? Eu não gosto, eu também não gosto e não faço. É estupro de vulnerável, de criança. Teve agora um ator que aconteceu isso. Sabe o que é pior? É o ato libidinoso, está na mesma classificação do estupro. O que é um ato libidinoso hoje, diverso da conjunção carnal? O estupro é fácil. Olha, houve penetração, não houve penetração. Houve conjunção carnal, não houve conjunção carnal. Ok. E ato libidinoso, passou a mão. Como é que prova isso?
Como é que prova isso? Crime que não deixa vestígio, como é que você vai provar? Não tem vestígio para fazer uma perícia, aí você faz uma perícia, a criança está lá intacta. Diz que a criança é virgem. Mas aí chega, ela vai para o psicólogo do tribunal, a psicóloga do tribunal fala que a criança, ela vai fazendo perguntas, a criança, falsa memória plantada, às vezes, pela outra parte, passou a mão, passou, fez isso, fez, olha isso. E aí o cara é condenado com base nisso. Tem muitos casos assim? Muitos casos assim. Então, assim, aí você vê, se o cara tinha o intuito de violentar aquela criança, e não digo que isso não aconteça, mas se o cara tinha o intuito de violentar ela, por que ele não violentou logo de uma vez? A criança é virgem, é tudo normal, e ele passou a mão nela, qual o propósito disso? Não, mas eu acho que essa pena é exagerada por conta disso. Eu acho que isso nós temos que começar a refletir sobre esses casos. Aí os tribunais têm se preocupado com isso e estão realmente flexibilizando a palavra da vítima. Estão perdendo a força, a liberdade da pena vai ser a próxima. Logo, logo vai perder a força que tem por conta das mulheres estar se vingando de homem. Realmente. Tem isso muito homem abusador? Tem muito homem abusador. Tem muito homem mesmo abusador. Agora, é normal que isso aconteça? Não deve ser feito assim. Então, eu acho que as coisas, realmente, a coisa não deve ser tão ferro e fogo, mas também não deve ser tão branda. Deve ser o meio termo ali para entender, ter uma investigação um pouco mais séria para as coisas chegarem ao denominador comum, não estar punindo pessoas que não cometeram crime nenhum. Vingança tanto de homem quanto de mulher, isso existe. Teve um ator agora, o ator da Praça é Nossa, eu esqueci o nome dele, que ele teve um filho com essa moça e aí ele não ficou com ela, e aí na semana que ele anunciou um namoro dele lá com a outra menina, ela pegou e denunciou ele como que tinha abusado da filha deles, do casal, né? Não é nem um casal, da filha que eles tiveram ali juntos. E aí, sendo que as filhas dele maiores, a mulher dele, todo mundo foi muito ao lado dele, ficou ao lado dele. Comprovaram nos laudos que não teve nenhum tipo de situação com a criança. Mas aí o dano já foi feito, né? Porque aí o cara já é taxado de estuprador, de abusou da filha. Imagina se o cara desse cara na cadeia. Tá morto. Tá morto, literalmente, né? Tá morto. Na cadeia ele tá literalmente morto. Ele entra no seguro por conta disso, porque ele já chega na cadeia com fama de estuprador e tá morto. É complicado. Agora, vamos dar um pulo em Brasília? A gente tá aqui no Rio, vamos dar um pulo em Brasília? Vamos lá? Vamos pular em Brasília. Já vem com as polêmicas de Brasília, Não, meu vamos Deus pra do céu. Brasília. Eu tive aí outro dia eu tava vendo, você que me apresentou ele, tá? O doutor William, como é que é o nome dele primeiro? O William Douglas. O William Douglas. Não, o Nelson Willis. Nelson Willis. Tá, o advogado. Isso. Você me mostrou a Forbes, que ele era um dos caras. Isso aí foi. Número da Forbes. Mas não tinha nada a ver, não estava nada envolvido em nada ainda. Você tinha mostrado a Forbes. E aí você mostrou pra ele, olha, até com admiração, achei. Olha esse cara aqui, ó, que ponto que um advogado chega. E aí a gente conversou muito sobre ele. E aí, dias depois, eu vi, e aí comentei com você, ele na CPI e os deputados, senadores, achincalhando o cara, falando da adega dele, que era bilionária, tudo. Fazendo campanha política. Eu queria entender o seguinte, a minha pergunta, independentemente, depois a gente até pode entrar nessa questão dele ser ou não estar envolvido nos esquemas, mas até que ponto um advogado sair numa revista onde fala de fortuna, até que ponto ele exibiu o patrimônio dele, isso pode prejudicá-lo no caso com esses políticos, e também com os seus pares. Você acha que essa forma que eles já chegaram lá atacando o advogado, porque o advogado simplesmente estava do lado do cliente dele. Você acha que isso pode ter sido um pouco... Vamos falar o português claro. Pode ser inveja? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Nelson Willis é um grande advogado. Eu tenho total admiração por ele. Não mexeu, não me abalou em nada essa notícia de que ali para mim foi um circo que fizeram, inclusive. Eles queriam fazer palco para poder ser eleitos. Se não fosse com eles, eles queriam se defender de forma mais justa. Utilizaram o palanque dos pobrezinhos coitados que foram roubados e aí quiseram botar na conta dele. Na verdade, foi o que aconteceu ali. Mas vamos pensar assim. Ele tem o quê? 45 anos, 50 anos de idade? 40 e poucos anos, quase 50. Ele não tem 50 anos, não? Acho que não tem 50, tem uns 48, 49 anos. Vamos estar aí nessa ideia. Ele ganhou dinheiro em 2010. Quando foi o primeiro contrato grande que ele fechou, foi com o Banco do Brasil, em 2010. Ou seja, o cara foi mais pobre do que rico. E aí, ninguém, quando o cara era pobre, fala da pobreza dele. Ninguém fala de quanto o cara lutou, quanto o cara comeu pão com que já amassou, as merdas que o cara passou, ninguém vai falar. Aí, quando o cara consegue alcançar
o sucesso, trabalhando 2010, ele ganhou um dinheiro e consegue, isso incomoda muito. Então, assim, as pessoas não conseguem conviver. Eu até falo, nos Estados Unidos você chega com um carro novo, o teu vizinho está com a champanhe de para brindar. No Brasil, você chega com um cara novo, o cara está na janela. Aí tá roubando, não é possível, a polícia logo vai bater aqui. Então, assim, cara, infelizmente, isso é inveja mesmo. Tanto é verdade que os caras ficavam comparando o salário deles com o dele. Pô, o senhor é um grande advogado, é o número um, bababá. Todos eles usam a rede social. Hoje criticam, todo mundo que usa a rede social é criticado, mas eles também usam a rede social para se promover. Ele está fazendo o trabalho dele. Aí a questão ali era que ele não assinou o compromisso de dizer a verdade. Ele está certo. O advogado que for para dentro de uma CPI, que as pessoas estão com interesse de te atacar, com interesse de apontar o dedo e de fazer você de autoincriminar, aí você assina um negócio desse, você se enrola. Eu vou te dar um exemplo claro. Ali ele já defendeu várias pessoas que estão envolvidas. E aí ele faz uma pergunta àquela pessoa, ele se cala, calar a verdade também é crime. Ele vai ser preso, pô. Se ele tivesse assinado. Se ele tivesse assinado. Então ele não pode fazer isso, porque pode esbarrar em um cliente dele e ele tem o dever profissional de não usar. Você entende que hoje, se meu cliente tentar contra mim a pessoa em termos de moral, atacar dentro de um crime que ele venha estar respondendo e eu venha responder com ele, e o crime é só dele, se eu fizer uma delação para demonstrar todas as provas que ele cometeu aquele crime, não tem validade nenhuma, eu ainda perco minha carteira, porque eu violei o sigilo profissional, a gravidade, o tamanho da responsabilidade do advogado. E aí você quer que o cara chegue ali e assine um termo desse, de que forma que ele vai assinar um termo? Mas as pessoas são leigas, mas os políticos, sabendo que as pessoas são leigas, os eleitores deles querem isso, querem o sangue. Pô, o cara tá ali, ele é rico, ele tem que perder tudo. Eles querem arrancar, fazer justiça social com uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Se ele tem o dinheiro para comprar uma garrafa de 7 mil, 8 mil, 15 mil, 20 mil, parabéns para ele. É o padrão de vida dele. Ele vai sempre incomodar o cara. Você acha que incomoda? Tu chega hoje no centro de qualquer cidade grande aí. Você chega de Fusquinha ou chegar de Mercedes? O que você acha que vai incomodar? De Lamborghini ou de Fusquinha? Você vai incomodar sempre, porque só pelo fato de tu ter conseguido chegar, eu tenho isso, eu vivo isso na pele. Como eu te falei, eu fui mais pobre do que rico. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho os meus carros, eu tenho 2 Mercedes, eu tenho 2 BMW, eu tenho um Porsche Cayenne, eu tenho uns carros bacanas. Então, eu chego com um carro, o cara começa a falar, pô, pra que tanto carro? Ele já viu que teve época que eu paguei 100 mil de carro por mês? Ele vê que todo ano eu pago 200 mil de PVA e seguro? Isso ele não quer saber, pô. Ele quer saber simplesmente o seguinte, por que eu quero tanto carro? Eu não tenho. O que interessa para ele? Eu fiz por onde chegar, eu também não tinha. Hoje eu fiz por onde chegar. E aí, isso incomoda o cara. O cara acha que você quer fanfarrão, quer exibir, quer maltratar as pessoas. Ele não olha assim, não, pô, o cara tá me dando exemplo, tá me mostrando que é possível, ele vem do mesmo lugar, que, pô, legal, se eu acompanhar esse cara, de repente eu pego uma visão dele. Mas não, ser rico no Brasil hoje é sinônimo de sacanagem. Se tu é rico, tá vivendo, tem alguma coisa de errado aí. E eles torcem para isso acontecer. Você quer deixar um cara frustrado, ele não entendeu o jogo, ele não entendeu por que você está se dando muito bem, está vivendo uma vida plena. Ele fica frustrado. Ela quer ver ele se realizado. Ele vê que você caiu em alguma situação, como caiu o Nelson Williams agora, que está discutindo-se uma coisa que não tem nada a ver com o INSS. Está discutindo que um dos caras envolvidos no INSS fez uma transação com ele imobiliária. E aí, em cima disso, estão botando 4 bi. Pô, pelo amor de Deus, a transação custou 15 milhões. Só os carros de um carro dele pagava isso. Então, assim, aí você percebe, os caras queriam saber na CPI como é que ele fez o contrato do Banco do Brasil, se foi trabalhando, se foi, tem alguma investigação com o Banco do Brasil, tem alguma investigação da Receita, então, assim, você percebe que as pessoas extrapolam e aí fazem show midiático em cima de um cara que é advogado, respeitado, que fez por onde estar ali. E aí, hoje, qualquer pessoa que tenta chegar dentro de um patamar e viver a sua vida de uma forma plena, ele incomoda. Por isso que na Bíblia, e eu não sou religioso, canso de falar isso para você, mas eu conheço a palavra de Deus. Deus falou para Abraão, saia da sua parentela, desse local, para que você possa fazer a imagem do homem em outro lugar. Porque se você ficar no mesmo lugar para crescimento, você esquece. Você não tem que sair do meio da que você nasceu aqui, não pode ficar aqui se destacar. Tem que ir para outros lugares que as pessoas são iguais a você. Por quê? Para não sofrer esse tipo de coisa. Porque ofende, naturalmente você ofende. Eu vejo isso acontecer, Rodrigo. Às vezes eu estou na rua, encontro com um amigo, eu estou feliz da vida, fechei um contrato, exemplo, fechei um ano 20 milhões de reais, 30 milhões, estou feliz, puta, esse ano foi maravilhoso. Aí tu encontra com um amigo, primeira coisa que ele fala, você fala para ele, pô, cara, mas tudo bem, você quer contar pro cara o teu sucesso. Aí o cara, pô, cara, não tá bem não, cortaram minha luz, pô, tô sem comer, meu filho não conseguiu pagar o colégio, o cara te traz tanta desgraça, que
quando ele acaba de falar, ele fala, e você, como é que tá, cara? Você, não, fica constrangido. Tô tranquilo, tá tudo bem. Você nem fala, pô. Como é que você vai falar um negócio desse pro cara? Você vai atingir o cara de uma forma que ele não quer ser atingido. Hoje, eu recebo frequentemente, diariamente, eu recebo ligações de amigos meus de infância me pedindo ajuda, me pedindo dinheiro, literalmente. Pô, cara, você tem que me ajudar, é ótimo. Se eu fosse ajudar todo mundo que me pede dinheiro na internet hoje, eu não conseguiria pagar as minhas contas, porque é muita gente. E assim, eles acham que você tem o dever de ajudar porque você chegou. Só que a oportunidade foi dada para todo mundo igual. E muitas vezes desigual, porque eles estudaram em colégios particulares e eu vim de colégio estadual, foi minha vida inteira, e eu estudei em colégio estadual. Então, assim, e a mesma força que eu tenho hoje, eu sempre tive quando era criança. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu faço 2 pós-graduação hoje, simultâneas. Eu faço uma terça e quinta, que é de pós-arma, munição e balística, e faço direito penal econômico em Brasília. Então, terça e quinta é uma, sexta e sábado é outra, e uma vez presencial em Brasília por mês. Eu gasto uma grana, quase R$16 mil só de pós-graduação. Fora as 18 horas que eu tenho de estudo para uma, 18 horas que eu tenho de estudo para outra, eu tenho que passar um final de semana preso em casa e durante a semana também estudando. Os caras me ligam e falam, pô, cara, para você é diferente. Como é que é diferente? Eu tenho 7 pós-graduação e estou fazendo mais 2. O que é diferente? Eu estou com 52 anos de idade. Tenho a minha vida já consolidada. A minha vida financeira, graças a Deus, eu já resolvi. Tenho meus escritórios. Mas eu não paro porque eu preciso evoluir cada vez mais, porque o direito é dinâmico. Sim. Eu vejo advogado, se formou, vou falar com todo orgulho, eu tenho 25 anos como advogado. Nunca fez uma pós-graduação. Nunca voltou para o banco de escola. Nunca sentou no livro para poder olhar. E aí o que acontece? A lei muda todo dia. Nós estamos aqui falando agora, tem uma lei sendo mudada. Sendo votada, emendada, mudada, ela está sendo extinta e começando outra lei nova. Se você não tiver dentro disso aí, como é que você advoga? Você, já viu, tem uma frase, né? Só sei que nada sei. Isso aí. Essa frase é ótima. Só sei que nada sei. Você estuda, quando chegar na plenitude, 50 anos de advocacia, tu não sabe porra nenhuma. Isso aí. Porque mudou tudo. E quando você acha que sabe tudo... Mudou tudo. Você vê, a parte tributária, eu sou pós-graduado de direito tributário. Eu fiz minha pós de direito tributário em 2012. Já está desatualizada. Vai mudar agora, pô. Até 2033 mudou tudo. Ou seja, joga minha pós, não serve mais pra porra, não. Aquilo que eu estudei, esquece. Fazer outra. Pode jogar fora, tem que fazer outra. Direito civil, 2015, processo civil, mudou. Direito civil, 2003, mudou. Então, essa que você está fazendo hoje, daqui a 10 anos, você vai ter que fazer outra. 10 anos, não dá 3 anos, pô. Olha isso. Não dá 3 anos, já é outra. Então, assim, tá muito rápido as coisas. Então, se você não evolui, você não cresce. Só que isso tem dor, tem sofrimento. Literalmente tem dor. Eu sinto dor no ciático, na coluna, o tempo todo sentado. Eu não posso dar atenção ao crescimento do meu filho, da minha esposa, porque em que pese eu estar em casa, eu estou com um fone de ouvido agarrado no ouvido, vendo uma aula, assistindo uma aula, horas ali, mas você está presente e não está presente, porque eu não converso sobre nada, só sobre aula, vendo livro. Isso é um sacrifício que você fica escondido, que ninguém vê. Mas quando você chegar com um carro que você conseguiu comprar através do trabalho, daquilo que você estudou... É julgado. Aí você é julgado. Aí você realmente é achincalhado. Então, acho que isso não é legal. Ele sequer responde ao processo, ele não foi nem denunciado, né? O senhor não foi denunciado. E a justificativa daquele cara que não conseguiu é mostrar que o outro está conseguindo de forma errada para justificar o fracasso dele. Isso é muito ruim. Mas, por exemplo, se você chega num... O cara conhece o teu estilo de vida, como conhece o dele lá. Você acha que isso, de forma alguma, atrapalha, Não. mas ajuda de alguma forma? Porque, vamos lá, chega você... E aí eu vou ser bem franco com você. Já recebi gente aqui que falou que, pô, nossos vídeos bombam pra caramba. Aí falou assim, eu até te contei sobre um. O cara falou, pô, eu tava vendo o vídeo lá do Dr. Joabes. Porra, não dá não, cara. Porra, eu olho pra ele lá, ele é grandão, tal, porra, boladão. Eu já fico até com medo dele, porra. Aí aí o cara, pô, eu sigo ele lá, não sei o quê. Porra... Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, tá? Chega você, com o carro lá, já vi seus carros, chega com um carrão, porra, bem arrumado, o cara tá cheiroso, e aqui sabe que não tem papo, cara cheiroso, um cara, porra, que fala muito bem. E chega um advogado, mulambo, esculhambado. O papo que tá sendo dado aqui é o seguinte, é pro moleque que tá na faculdade. O meu filho, o Arthur, ele quer ser advogado. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso. Eu não vi, tá vendo? Parece que a gente combina as coisas, cara. Eu fiz um vídeo no Stories falando isso ontem. As pessoas me perguntam o tempo todo, cara, como é que eu consigo arrumar um bom cliente? Como é que eu consigo ser bem sucedido na carreira? A pergunta que eu faço para ele é o seguinte, quanto você está disposto a investir em você e quanto você já está investindo? Porque significa o seguinte, Rodrigo, você precisa ter um carro bom hoje, mas na medida do possível você precisa trocar teu carro e ter um carro foda. Na medida do possível você precisa se vestir bem, o teu vestuário tem que ser bem. Mas não precisa ser caro, não precisa ser caro, mas tem que estar limpo, bem ajustado ao seu corpo
E com um bom perfume, que seja um perfume de 300, de 500, mas perfumado. E aí, outra coisa, livros. Você precisa aplicar em livros. Ah, não tem um livro, internet você tem. Isso aqui não serve só para você ficar vendo sacanagem, não. Isso aí. Serve para você ler um audiobook, para você entender que o conhecimento também está aqui. E aí, 2, você faz uma pós-graduação, você tem um escritório maneiro. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, ele falou assim, pô, não tem como competir com os grandes escritórios, porque eu não tenho um grande escritório. Isso aqui tem o quê? 20 metros? Aqui tem 35. Eu vou botar 15 metros quadrados? Mas aqui tem sala de 15, de 20 metros. Então, vou botar 15 metros quadrados. Mas bota 15 metros quadrados, bota 15 metros de porcelanato e faz um escritório muito foda. Aquele pequenininho, mas boutique. Isso aí. Isso custa quanto? O cara consegue no começo de carreira. Então, olha só, ele tem um escritório boutique, aí eu falo pro pessoal, cara, você tem um escritório boutique. Você com 100 mil hoje, com 100 mil reais, você consegue andar com bons ternos, com uma roupa legal, um relógio, você consegue comprar bons livros e fazer uma pós-graduação. Você com mais 150 mil, você financia um carro de 250 mil zero, uma Mercedesinha zero. Ou seja, nos primeiros 3 anos, primeiro ano, se você trabalhar só para conseguir isso aqui, o resto é mole. Você só vai crescer. O problema é que o cara vive hoje, o advogado, ele já sai da faculdade com o sistema de escassez. Tudo que ele ganha eu tenho que guardar porque amanhã eu vou ganhar de novo. Eu não vou ganhar. E se eu investir nisso aqui, vai faltar para isso. Então, nunca vai dar para ele. E aí ele começa a negociar aquilo que é inegociável, que é o conhecimento dele. Então o cara chega... Abdica disso. As pessoas falam comigo hoje, cara, como é que você ganha dinheiro? Dizendo mais não do que sim. Porque eu digo não para um negócio que eu entendo que não faz sentido, porque eu estudei muito e eu sou a solução daquele problema e o cara quer me pagar pouco. E no dia seguinte aparece um cara e fala assim, eu quero te contratar. Aí eu estou disponível e aí o sim vem. Quando você aceita aquilo que você sabe que é ruim, que tem que dizer não e você diz sim o tempo todo, você não tem tempo para ganhar dinheiro, muito menos para fazer investimentos. Então hoje... Se você olhar os meus escritórios, todos eles são muito bem posicionados, eles são grandes escritórios hoje, muito bonitos, os meus carros são bons carros, eu ando bem vestido, eu brinco com o pessoal, cara, eu quero pagar R$1 milhão de imposto, 10 milhões de reais de imposto, porque eu estou ganhando muito, então eu quero pagar bem. Então a questão é a seguinte, quer ter bons resultados, primeiro mostre para a pessoa que você é próspero, porque ninguém quer estar perto de quem não é próspero. Começa por aí. Segundo, aprende a dizer mais não do que sim, que você vai entender. O jogo é esse, entendendo que quanto mais você se valorizar, quanto mais você reconhecer aquelas horas que você fica acordado, de madrugada, durante o dia, final de semana, estudando, se empenhando para dar o melhor para o seu cliente ao final, tem que ter valor, não preço. Preço é diferente de valor. Preço, um momento falou comigo, pô, doutor Joab, eu acho que o seu valor, o seu preço é muito caro. Aí eu falei para ele, o senhor está respondendo um processo, o senhor pode pegar 30 anos de cadeia. Caro ou barato depende de quem paga, de quem recebe, porque a sua moeda é cara. A sua moeda são 30 anos de vida. Isso aí. E o meu valor não chega nem perto disso. Então, só imagina o seguinte, quando eu estiver lá, só vai refletir que só daria a vida para estar aqui. Porque tu imagina um cara hoje, com 50 anos de idade, tomar 30 anos, ele vai sair com 80 anos da cadeia. Acabou a vida dele. Acabou a vida dele. Então, quanto vale isso? Não tem preço. Não tem preço. Então, hoje é valor, não é preço. Se você estiver pegando preço, tem uma porrada de vai começando aí que vai te dar preço e resultado zero. Você lembrando, valor, vai se preocupar com um cara que já é vivido, experimentado pelo mercado, já entendeu o jogo e está aqui para te servir e mostrar para você o melhor direito possível e imaginável que ele possa te servir, porque ele se especializou para isso. É o meu caso. Mas eles têm esse papo na faculdade? Eles têm esse papo no... Não, porque os professores chegam na faculdade, eu até falo com alguns professores que são assim, o professor já chega frustrado. Tem muito professor de direito hoje que na própria faculdade ele é frustrado. Se tu for ouvir o professor na faculdade, tu desiste. É igual jornalista. Ele está lá falando, te dando aula, dizendo para você que o judiciário maltrata, que não recebe mandado de pagamento, que o juiz sacaneia, que o promotor sacaneia, que todo mundo é contra você. É o tempo assim. Então, hoje, o direito, principalmente o direito criminal, nós somos marginalizados o tempo todo. As pessoas olham para a gente, quer ver uma coisa que é legal? Vai para uma palestra. Dá aquela entrada que você sabe dar, que é fenomenal. O advogado maravilhoso, excepcional, o grande advogado melhor do Brasil, babá, bota lá em cima. Todo mundo tá ansioso ali, todo mundo à vontade. Quando você fala criminalista, todo mundo cruza o braço, parece que o frio aumentou, ficou frio o local. Todo mundo cruza o braço. Cria um desconforto. Eu tive um amigo meu que ele falava isso, cara, fala que você é de CEO de escritório, que você é advogado. Quando você fala criminalista, o cara que é empresário não joga tem energia lá pra baixo. Ele te olha diferente, ele não quer negócio contigo. Como assim, pô? Ninguém quer ser pego num restaurante almoçando com um criminalista, porque acha que tá com problema. Olha só a mentalidade dos caras. O negócio que é isso aí. Merda, né? Que merda, né? Você vai almoçar comigo, pelo amor de Deus. Então, assim, percebe a ideia dos caras? Então, assim, essa ideia, essa mentalidade tem que mudar. Essa garotada tem que entender que quanto mais eles investirem nele, isso é fato, Rodrigo. Isso é histórico, inclusive. Cara,
Hoje, só colhe quem planta. Isso aí. Se você não plantar Isso nada, é você não bíblico. vai colher nada, é bíblico. Tem lá a parábola a parábola, né, dos talentos, você enterrou, outros conseguiram produzir mais. Cara, vai produzir. A questão é, entende que isso aqui é um jogo, isso aqui é necessário. As pessoas vão te olhar quando... Eu não preciso dizer que eu sou bom, as pessoas eles conseguem ver além de mim. Pô, esse cara é bom, porque não estaria com um carro desse, não estaria com os escritórios. Se ele não fosse bom, depois o resultado ele é meu AB. Não, realmente o cara é foda. Então é diferente. Agora, você chegar o tempo todo, tem pessoas, eu te digo pessoas que eu não gosto de mencionar nomes, até para não ferir o ego de ninguém, cada um tem o seu ego lá, tem a sua postura. Mas tem pessoas que eu olho como advogado, é o melhor do mundo. Eu, fico assim, cara, se esse cara um dia estivesse do outro lado, ia dar merda pra mim, porque o cara é bom pra caramba, o cara tem um raciocínio lógico, inteligentíssimo, mas ele nunca vai estar do outro lado. Sabe por quê? Porque o cliente dele não vai confiar em me enfrentar com um cara que simplesmente, quando ele olha, fala assim, cara, esse cara... É isso que eu falei pra você. Imagina o cara chegar de Mercedes, outro de Fusca, Uber, baforito, todo sujo, o cara vai olhar assim, um escritório no meio da rua, o cara não vai fazer, ele não vai dar... Ele pode ser até melhor do que eu, e com certeza será melhor do que eu, mas não vai conseguir me enfrentar para mostrar que ele é melhor, porque o outro lado não acredita nele. Então, precisa melhorar um pouco mais isso. Aí, nós temos aquele, lembra que eu falo a você que o pessoal está sempre colocando a escassez na frente? Hoje, a reserva de mercado começa dentro da própria ordem. Ah, não, os advogados que têm dinheiro não podem aparecer na rede social. Tem que proibir esse negócio de ficar exibindo. O cara está mostrando a vida dele. Exemplo, se eu estou indo para os Estados Unidos, Nova York, eu estou indo para Nova York. Aí está o cara falando, mas aí está tirando onda. Pô, filho, sabe o que você tem um escritório em Nova York? O regulador, como é que você faz para estar dentro de um banco? O custo. Você sabe o custo que é para estar lá? Você sabe o perigo que é? Porque lá, se você errar aqui por culpa, lá é 20 anos. Começa com 20. Aí 20, o cara está feliz, corredor da morte, ou perpétuo corredor da morte. Ou seja, os 3 aí só fode o cara. E lá não tem de progressão de regime, não. Você cumpre os 20 anos. Então, assim, a responsabilidade é muito maior, mas o cara não olha esse sacrifício, ele não olha essa responsabilidade. Só olha o seguinte, o cara tem história, não vai dar com um cara de deboche. Aí tu fica assim, figurão. Figurão não, é um cara que está tentando progredir, evoluir. De onde eu vim, eu não tinha nada. Hoje eu tenho alguma coisinha para dizer para você que Deus me deu tudo aquilo que eu não poderia ter, e hoje eu tenho. Mas foi com o meu esforço, acreditando no Senhor sempre, trabalhando como ninguém, e estudando só depois de morto que para. Porque não tem como parar. Não dá, né? Não dá. Vamos continuar em Brasília aqui, que é outro papo legal também. Você gosta de Brasília? A gente teve aí agora o Sérgio Moro está sendo julgado, está sendo por uma frase que ele disse num ambiente particular, numa festa junina, sobre o Gilmar Mendes vender sentença, tudo. E aí, ironicamente, cai o processo dele na mão do Zanin, que era o advogado do Lula, que teve vários embates com ele quando ele era juiz lá da época da Lava Jato. Se contar isso lá no seu escritório lá em Nova York, contar para alguém lá. Você sabe que todo opressor, todo oprimido quer ser opressor. Todo oprimido quer ser opressor. Né? O cara se você chega pro cara hoje está sendo maltratado, ele fala que você faz, cara, que se você pudesse fazer diferente, o que você faria? Cara, se eu pudesse puxasse um crachá e jogasse assim, cara, eu sou foda, o pica, você tá preso. E aí o cara, quer dizer, ele estava sendo afligido, se ele tivesse esse poder, se ele dissesse assim, não, cara, eu tenho um superpoder, mas nem vou usar, nem vai saber que eu tenho esse superpoder, ele sairia grandão, mas ele acha que o superpoder dele é oprimir o outro lado que era o opressor dele. Então, hoje, é o que está acontecendo. Sérgio Moro, sabe que isso é histórico, todos eles estão sendo caçados pelo que fizeram no passado, vão ser caçados, inclusive o Sérgio Moro não vai ser exceção quanto a isso. Ali o julgamento não é político, não é direito, é político. Então, comentar sobre julgamento político é fogo. Agora, eu posso te garantir o seguinte, se fosse uma hombridade, dizer o seguinte, cara, não vou, eu não posso operar nisso aí, até porque ele foi advogado de um cara que tem raiva, tem ódio do juiz, e hoje o cara é senador. Então, eu acho que o julgamento ali vai ser nesse sentido de fritar ele também, por conta disso. Agora, nós estamos preocupados com o julgamento de uma fala. E no ambiente de uma fala. particular. Agora, eu também acho, particularmente, que existe muito vendedor de fumaça, né, Rodrigo? Em que sentido? Eu não sei se você sabe disso. Eu tenho o prazer de ter essa aula de Direito Penal Econômico com muitos assessores lá do STJ e do STF. De ministro, o próprio Gilmar Mendes tinha uma assessora que deu aula para a gente lá agora. E tem um assessor, foi até o final de semana, um assessor que deu aula para a gente, do ministro Gilmar Mendes. Ele estava na Alemanha, veio para cá para poder dar aula para a gente. Está trabalhando no gabinete do ministro. Cara, é muito perigoso acusar ministros e essas pessoas dizendo que eles vendem sentença. Não é porque ele é ministro, não. É porque é covardia mesmo. Então, vou te dar um exemplo claro. Você tem lá o assessor do ministro José das Couves. Aí eu vou lá, conheço esse assessor, ele é meu parceiro.
Aí ele comenta comigo assim, eu falo, pô, cara, como é que o ministro decide essa caneca aqui? Olha, pô, cara, normalmente ele decide assim. Ele me diz como é que o cara decide. Aí eu venho para você e falo assim, Rodrigo, você está comendo na caneca, né? Eu resolvo. Eu sou fechadão com o ministro lá, eu consigo o voto para você. Mas, ó, precisa nem pagar agora, não. Eu vou fazer o seguinte. Só no resultado. No resultado, você vai. Pô, eu vou te dizer até como é que ele decide. Ele decide assim, assim, assim. Aí sai o resultado, você vai e me paga. Qual é a tua impressão? Eu paguei... Ministro, filho da puta, pô, safado, paguei porque eu queria, mas levei. E o ministro nem sabe que você existe. O assessor, que é meu amigo, também nem sabe que você existe. E aí, isso existe até crime contra isso. Hoje é um crime, né? Você usar desse conhecimento, que é para as pessoas, a gente tem que falar para as pessoas, ficar usando conhecimento de pessoas para dizer que tem uma interferência. E então, nem é. Não é, esquece. Então, assim, hoje, a gente precisa ter isso em mente. Às vezes, o outro lado é inocente, realmente não sabe. Tráfico de influência é crime. Mas as pessoas não sabem disso, porque quem está lá no tráfico de influência na cabeça não sabe. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele estava falando comigo que ele não sai para almoçar com advogado. O cara acaba ficando antissocial. Os próprios assessores, ele não sai para almoçar com advogado. Eles se reservam a não falar sobre o trabalho deles. O ministro também evita alguns ambientes. Por quê? Mas aí nós vivemos num país que os caras fazem churrasco toda semana, fazem encontro. Então, mas aí que eu estou falando você, o cara hoje, um ministro do STF hoje, ele vive no meio jurídico, ele não pode falar com nenhum advogado, não pode ter amigo advogado, não pode ter procurador advogado. Pô, mas você pode ser amigo do cara que você vai julgar? Então, mas é o que eu estou te falando, aí é um bom senso, evitar. Exemplo, o Zanin, ele poderia evitar. Olha, eu não vou participar disso, até para depois não dizer precisa ser honesto, tem que parecer ser honesto também. Não, nesse caso, ele poderia fazer dessa forma, mas eu vou te dizer a você que, muitas das vezes, esse até é político, mas quanto à venda de sentença, às vezes, cara, você leva o nome sem fazer. Eu já vi várias pessoas aqui vendendo, inclusive, sentença de desembargador do Tribunal de Justiça que eu conheço, que é seríssimo, que jamais iria fazer uma pessoa, se soubesse, isso ia até infartar, só em saber de que estava usando o nome dele, e nego vendendo sentença do cara aqui, como se o cara fosse o maior pilantra do mundo. Então, infelizmente, acontece isso. Se eu amanhã fosse desembargador do Tribunal de Justiça, olha a quantidade de pessoas que eu conheço que iam dizer que, porra, cara, se você quiser, eu tenho um esqueminha lá. Eu chego no Joab fácil, meu amigo, jogou bola de gude comigo. E na verdade, nem tem essa moral toda. E se tivesse, também não daria acesso. Mas ele vai sempre pichar você de alguma forma. Então, cara, a gente tem que ter cuidado com esse negócio de que vem de sentença, que o mundo é feito de sacanagem. Nem todo mundo está na sacanagem. Ficar um negócio mais leve agora aqui. Eu tava vendo outro dia um vídeo de uma menina que processou uma empresa e aí ela chamou como testemunha duas amigas de empresa dela. E aí, quando acabou lá, elas comemorando, fizeram videozinho, dançando. Que tragédia, eu vi. Cara, e você alertou no teu último vindo aqui a importância que a testemunha não pode mentir. E aí ela chamou as amigas, comemorou. O resultado foi, tomou uma multa e perdeu o processo. De uma fé e perdeu o processo. Isso. O que acontece? A autora da ação chamou duas amigas para ser testemunha dela. E aí, cara, a trabalhista tem esse problema. Amigo vai divulgar, vai fazer para amigo e lá mente descaradamente. Pô, fizeram de tudo. E aí eu sempre digo, tem interesse, não pode julgar com base nisso, porque tem interesse, elas são amigas. Sim. Então, mesmo assim, foram ouvidas como testemunha, tudo normal. No final, eu não sei quando tiveram, saíram comemorando, botaram na internet, estavam comemorando as duas testemunhas com a autora. Absurdo! Destigância de má fé. Burrice, né, também, né? Burrice, pô, tipo, dançando na rede social. Pô, isso como se não fosse chegar no juiz. Chegou no advogado, ele prudente, ele levou lataquice, né? Pô, tudo armado. Então, cara, assim, você vê que ao ponto que nós chegamos ao ponto, assim, é muito frenético. O advogado faz o que na hora dessa, o advogado dela? Quer matar. Maria da Penha. Não, quer matar, porque ele viu o dia dele ir embora. Quer dar vontade de matar. Fala assim, pô, não tem sem comentário. Isso aí, essa dancinha foi trágica. Eu passei uma situação num processo trabalhista que eu fui, que eu entrei, que aí a empresa chamou o preposto. Não, foi o preposto? Agora eu não lembro se foi o preposto ou foi o testemunha, enfim. Chamou um funcionário deles lá. Quando o cara... Só que não avisaram que era eu, o autor da ação. Quando o cara viu que era eu, cara, o cara fez uma declaração de amor a mim, tanto pessoal e principalmente profissional. O cara falou... Eu fico até arrepiado. O cara falou a hora que eu entrava,
E era muito em relação à hora extra que eu tava pedindo. O cara falou a hora que eu entrava, falou a hora que eu saía. O cara falou, o Mandarini era o primeiro a chegar. Eu chegava, ele já tava lá, eu ia embora. Porque eu ia embora realmente, eu tinha tudo comprovado. Eu tinha mais de 400 vouchers de táxi na época. O advogado queria matar ele. Aí no final, ele ficou me esperando lá fora, esse rapaz. Aí ele, cara, me desculpa, Mandarini, se eu soubesse que era você, eu não teria vindo. Eu falei, irmão, faz teu trabalho. O advogado saiu sem falar com ele. Aí ele, pô, me desculpa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você vai se prejudicar. Não faça isso. É só falar a verdade. Eu sei que, pra finalizar a história, o cara, pouquíssimo tempo depois, foi mandado embora. Por conta disso. Aí a pessoa se vinga. Porque a gente tem que ir. É constrangedor também você ir pra uma audiência com ex-colegas de trabalho seu pra mentir, pra falar que o cara não fez. E aquela testemunha que vai assim, vão dois. Vai, os dois foram mandados embora, um é testemunha do outro. Trabalho isso é assim. Mas aí, aceita? Pode, aceita. Tipo, aí não dá, né? Os dois têm interesse, né? Não deveria, mas isso acontece. Depois você não vai de trabalho. Trabalho isso pra mim não funciona. Não dá, né? Não esse caso aí do meu, cara, eles devem ter, até hoje, devem ter tido, porra, um arrependimento danado, que eu ganhei o processo. E aí eles devem ter tido um arrependimento danado de colocar esse rapaz. E aí, é adequado hoje, você que ganha um processo, vamos lá, você ganha um processo, você com o seu cliente lá, você iria tranquilamente, lá em São Paulo, principalmente, você sairia depois lá da audiência pra tomar um beer night, pra comemorar tranquilamente em São Paulo, do jeito que tá lá? Não. Essa adulteração aí das bebidas, fala sobre isso. Então, cara, eu vou te falar uma coisa assim, e eu tenho uma coisa que você vai ficar espantado sobre essas bebidas, tá? Você já percebeu que as pessoas dão uma dimensão num problema que já existe há anos? O tempo inteiro. Nós estamos em 2025, né? Então, você sabe você que em 2000 morreram 40 pessoas na Bahia contaminadas com metanol na bebida? Sério? 40 pessoas. Você sabe você que em 2006 morreram 15 no Piauí? Você sabe você que aqui em São Paulo foram 2 pessoas, 209 casos, mas duas pessoas só que morreram. E está com esse alarde todo. Sabe o que acontece? Você vai dizer, mas então qual é o fenômeno disso? É jogar o holofote. Todo crime que você jogar o holofote vai parecer que está morrendo mais gente, que o negócio também tá um caos. E aí... Vira uma novela, né? A quem isso interessa. Vou te dar um exemplo claro disso, tá? Só para você entender. Você vê, quando você fala assim, ó, pulando da ponte de Niterói, quantas pessoas morrem na ponte se jogando? Você tem noção? Não faço ideia. Quase que uma por dia. 300 e poucas pessoas. Sério? Por ano. Mas ninguém fala. Ninguém fala. Porque se falar, vai motivar. E aí ninguém fala pra você que as pessoas se jogam ali. Olha, eu não sabia disso. É fechado isso, né? Mas joga lá o holofote pra tu ver como é que acontece. Aí vai aparecer toda hora. Toda hora. Você quer ver uma outra coisa? Que acontece muito? Quantas pessoas morrem tomando Viagra? Não sei. Não sabe? Pô, pega agora e manda todos os bairros aí falar que o cara tomou Viagra, foi pro motel e morreu lá, infartado. Vai ter um número gigantesco. Só que tem um detalhe. O Brasil é muito grande. Você está falando aí, não tem 1% de pessoas envolvidas para você dizer que é uma calamidade pública do que está acontecendo. Então, hoje, às vezes foi um único lote que veio, deu problema, é preocupante, mas tem que ser com responsabilidade, porque eles vão fechar muita indústria, muita empresa do Brasil, que depende só exclusivamente do Brasil, vão ser fechadas. E aí, você vê que o sensacionalismo é grande. Eu vou te falar, no direito penal, é tão injusto que você agora vai dar um troço. Não me bate, a culpa não é minha, está na legislação, e quem quiser, eu vou até dizer o artigo para não doer, tá? Vamos lá. Sabe qual é a pena do crime de falsificação de bebida? De 4 a 8 anos. É o primário pega 4 anos no regime aberto, nem preso vai. Ok? Mas e se a pessoa morrer? Artigo 270 está lá do Código Penal, tá? Se a pessoa morrer, tem outra consequência, mas de 4 a 8 anos é a pena base ali. Tá. E para a pessoa que falsifica um batom, Rodrigo? Quanto que é uma pena? A pessoa falsifica um cosmético, um batom. É a mesma coisa, deve ser, né? 10 a 15. Mas por quê? Como assim? Porque a lei, o artigo 273 do Código Penal, ele diz que é equiparado a medicamento lá você falsificar também, não só medicamento, mas falsificar também os produtos. E aí o batom é um deles. Só que tem um detalhe, o STF vem entendendo que essa pena é desproporcional e com isso vem flexibilizando, botando de 1 a 3, mas na lei é de 10 a 15. Só que esse de 1 a 3 não inclui a falsificação, tá só a distribuição, tá a venda, não tá lá a falsificação. Então se você pegar um cara que falsificou o batom e for preso, 10 anos até. De 10 a 15 vai tomar 10 anos, regime fechado. Que loucura! A culpa é de quem? É da lei, né?
E aí você vê quantos crimes tem de 10 a 15 anos. Vou te dar um exemplo. O homicídio, que é um crime contra a vida. Que loucura. Crime contra a vida. Se for um simples, é de 6 a 20 anos. Então, esse crime consegue ser mais grave do que o homicídio, porque o cara tomar 6 anos, semi-aberto. No falso batom, ele toma 10. No mínimo. Já está com o regime fechado. Vamos para outra parte agora, que legal? Bora. No qualificado, homicídio, 12 a 30. Se o cara pegar o qualificado no patamar mínimo, que é o ideal dele, 12 anos. Falso batom tomou 10. Não, peraí. Eu já tinha ouvido falar que sujar a estátua de batom é um crime... Não, é 18. Bizarro. Aí é 18. O problema é o batom, então. O batom é maldito, pô. A mulherada tem que se afastar desse negócio de batom. Do batom. Então, assim... Cara, que loucura isso, então, cara. Assim, mas é uma coisa que ninguém fala. Ninguém fala. Mas se você for lá, tá no código, tá na lei. Tá lá. O código repressor tá dizendo isso. Então, cara, assim... Que loucura isso. Você entende isso, cara, que a gente começa... E aí, as soluções, são dadas como o STF está fazendo, dando essas soluções, são sempre soluções paliativas. Por que não muda a porra da lei se está errado? Mas como faz para mudar? Reforma? Reforma. Hoje já passou. Nós temos um código de 1941. Código penal hoje é muito antigo. Precisa reformar essa merda toda para corrigir esses erros gritantes. Porque perde o sentido hoje da lei. Você vê uma pessoa... Imagina, você chegar, ó, tomei 10 anos porque falsifiquei batom. A outro, pô, eu tomei 6 anos porque eu matei um cara. Caraca! Eu estava sob forte emoção lá, pô, só violentar a emoção, homicídio simples, de 6 a 20. Tomei 6. Ou seja, eu não vou nem ficar preso. E você se fudeu, vai ficar, já entra no regime fechado. Que loucura. Aí pior, eu pichei a só tá com batom, 18 anos. Aí fica muito pior, né? Não, aí não tem nem regime. Consegue superar até o crime de homicídio. Porque o crime de homicídio é de 12 a 30, se o cara pegar 12, o outro pichou o batom, é só porque pichou a estátua é muito valiosa, vale mais do que a vida. E é só limpar, né? Vale mais do que a vida, né? Se você fizesse aplicasse ali uma pena nela, uma pena de restritiva de direito, e fizesse ela pagar uma multa e limpar a estátua, já ajudava, né? Que loucura isso. A sanção era mais coerente, mas isso não dá ibope, isso não dá patriotismo, como as pessoas falam, né? Sou patriota. Essas questões, na verdade, que a gente sempre trata aqui, que a gente não vê falando, né, em lugar nenhum. Isso não deveria ser uma matéria, sei lá, uma cadeira de faculdade para essa garotada, essa galera que está chegando aí? Porque isso ia diminuir tanta coisa e o custo final do judiciário ia ser tão menor, né? É como se fosse... E eu vejo isso não só no direito, não. No jornalismo também tem isso. É colocar alguma matéria, alguma cadeira de vida real. Você tinha moral cívica, você fez o que com ela? Porra. Você fez o que? Eu estudei. Eu tive a honra de ter moral cívica. Eu estudei também, o SPB também. O SPB. E aí? Quem é? Cadê? Verdade. Não tem mais. Filosofia. Filosofia ainda tem. Algumas cadeiras. A maioria não tem cadeira de filosofia. Então, assim, eles não querem ninguém pensando. Loucura. Eles querem que as pessoas não pensem. Desenvolver pensamento... Desenvolver um cidadão em pensamento é complicado no Brasil, porque as pessoas não querem isso. Se você for expor a sua opinião hoje, você é maltratado por expor a sua opinião. Ou você concorda com a massa ou tu tá fora dela. Cara, que loucura. Isso é complicado, né? Complicado. A gente viu aí, a gente já como sempre, estourou o tempo, não tem jeito. Eu posso encerrar hoje? Não, mas tem mais um caso, Depois eu posso encerrar com... Pode. Eu preciso encerrar um pouco mais feliz hoje, que a gente tá... Só caso tenso, só tá me derrubando os casos tensos. Não, vamos ter um aí. Vamos lá. Tem um caso que eu vi outro dia também, um cara que, no posto de gasolina, o cara caiu na porrada com o vigilante. O vigilante, na verdade, espancou o cara. Eu vi, rapaz. Viu? Bom de porrada, o cara, viu? E destruiu ele. É... E aí, a minha pergunta vai além disso. O posto de gasolina, ele tem que dar uma indenização A família? para a família? Sim. Porque eu vejo isso, às vezes, segurança também, que morre. Outro dia teve acho que foi no Rio das Pedras, alguma comunidade aqui no Gardênia, um cara da farmácia que foi atrás também, era um motoboy, se eu não me engano, o balcão da farmácia foi atrás do ladrão, o ladrão pegou e deu um tiro no rapaz e matou o rapaz. Até que ponto os funcionários devem se envolver numa tentativa de assalto, numa confusão? Que não deve, nunca deve se envolver. Nunca deve se envolver, nunca reagir a assalto nenhum. Boa. Agora, vamos pensar assim, no caso do posto de combustível. O cara saiu com o ego dele inflado, meteu a porrada no cara, bom de porrada, baixou, esquivou, deu soco, cada soco do cara. Ali ele saiu como o cara. No dia seguinte tomou uma porrada de tiro e morreu. Aí eu pergunto a você, vale a pena? Não vale? Hoje você vê um garoto de 12 anos portando um fuzil. Aí você vai lá escolar, dá um tapa na cara dele, vai te dar um tiro de fuzil na cara. Adiantou alguma coisa? Nada. Então, não existe glória na morte. Isso aí. Não existe glória na morte.
Ali podia ter evitado. Hoje você não pode bater em ninguém. Hoje ninguém mais briga de soco, igual ele brincou. Lindo se fosse no MMA, mas ali era uma vida real. Ele socou o cara foi humilhado, esculachado por ele na frente de todo mundo. O cara, com certeza, voltou e fez o que tinha que fazer. Agora, ele vai tomar cadeia, sim, mas ele tá vivo, sai um dia. O outro cara nunca mais. Nunca mais o cara vai dar um soco que deu nele, vai dar em outra pessoa, porque morreu. Então, cara, eu sempre digo, não faça a vez de estabelecimento nenhum. Você não deve reagir, você não deve buscar fazer vingança ou fazer legítima defesa. Eu vejo muito atirador desportivo perguntar isso o tempo todo nas redes sociais. Se eu estiver armado, indo para o clube, encontrar um cara assaltando o outro, o que eu faço? Vai embora. Não é com você o problema. Porque você pode criar uma situação muito ruim, parece que a gente você tá dizendo que o cara não pode ajudar. Não pode ajudar. Por que ele não pode ajudar? Vou te dar um exemplo claro. Eu saco da minha arma, que era para estar desmuniciada, que está indo pro clube, e municio. Já começou a dar merda ali. Eu já estou no porte legal de arma de fogo. Aí eu atiro na pessoa que é para acertar, acerto uma outra pessoa que não é. Ou acerto a própria vítima ou uma criança que está dentro do carro. Olha a consequência. Nós chamamos de aberraço icto, erro na execução. Você atira quem quer, acerta quem não quer. Tu já vai responder uma porra de uma ação. Aí tu começa a ter um montão de embrólio, e aí pega um promotor que entende que você estava querendo dar uma de maluco, que não era para poder reagir, vai responder lá um homicídio. Culposo, mas você vai responder por homicídio. A questão é, se não é com você, tenta evitar. Porque você cria-se consequências, inúmeras consequências. Quando você saca de uma arma de fogo para defender qualquer pessoa que seja, e a obrigação não é sua. Deixa essa obrigação para quem é de direito, para quem realmente tem que fazer aquilo ali que é o Estado. Você tem que defender a você e a sua família. Agora, a terceiros, quando você faz daquela forma que o cara fez no posto de combustível, que ele esculachou o cara dentro do posto, por conta de problemas que o cara estava tendo com um posto de combustível, ele achou que ele ia ganhar o quê? Uma medalha de prata no dia seguinte do dono do posto, ele tomou, foi chumbo. Foi prata, não, foi chumbo. A família dele ficou sem ele. Ficou sem ele. Aí o que acontece? A família vai pedir indenização do posto, porque estava trabalhando e tal, mas, olha só, nunca vai suprir a falta do ente querido que morreu tragicamente, com certeza o cara deu tiro até dizer chega nele. No ódio. Na força do ódio, e ele nunca mais bater ninguém. Então, eu sempre aconselho o pessoal, cara, evita problema. Tenta sair dos seus problemas sem ser lesionado, sem lesionar ninguém. Se conseguir fazer isso, você é um cara vitorioso. Vai voltar para casa. Que você falou do policial lá da outra vez. Hoje a missão é voltar para casa sempre. Tanto policial, qualquer um. É voltar para casa sempre ileso, para sua ajuda da sua família, que está te esperando em casa lá, feliz da vida quando você chega, ficam comemorando. Meu marido chegou, trouxe o meu sustento. É isso. Hoje a gente sai de casa. Se a gente, os homens da lei não sabem se vão voltar para casa, imagina a solução normal, o cidadão normal. Não dá. Mas vamos encerrar hoje com um negócio bem legal. É tua, vai lá. Vou te falar, olha só. Lá vem. Olha o título, hein? Preparem. Olha o título, tá? Um homem de atitude. Já viu um cara de atitude? Atitude mesmo, macho. Brabo. Você vai ver agora. Tinha um desembargador no Rio, no tribunal, que ele sempre vinha para a Ponte de Niterói, uma autoridade, ele sempre vinha na Ponte de Niterói com 3, 4 carros de segurança. 2 carros na frente, 2 carros atrás. Sempre fazia isso. Uns anos atrás. Ele passava, sempre fazendo uau, o cara é autoridade, ele tem direito, vamos embora. Chegou um belo dia, tem um cara no Corsa, um cara vindo no Corsinha prata. E o cara entrou no meio do comboio. Aí tal, segurança, sai, meu irmão, sai, o cara, Ramon, sai, aquela discussão que eu não vou sair, xinga pra cá. Chegando em cima do vão central, os caras pararam o comboio. Parou a autoridade, parou o comboio. Desceu, fez na direção do cara. Meu irmão, qual é o teu problema? Quando foi bater no vidro, tá maluco? Sabe quem sou eu? Bate pra tu ver. Todo mundo pra delegacia. O cara do Corsinha? Do Corsinha. Peitou todo mundo. Vocês estão loucos? Vocês estão achando que vocês são quem, pô? Dentro de uma rodovia federal, sabe quem sou eu? Vamos todo mundo pra delegacia. Aí, pô, o pessoal botou lá dentro. Eu falei, cara, se garante. Vou dar um tapa nesse maluco, vai dar problema. Quem é esse maluco? E ele bem vestido, mas firme na posição dele. Tá bom, pra delegacia. Foi todo mundo pra delegacia, Rodrigo. Chegou a delegacia, desce ele, marrento pra cacete. Entra a porta da delegacia, cadê o delegado? Aí veio o delegado, pô, não, olha só, esses malucos estão na ponte de Niterói fazendo uma porrada de arruaça para os outros com arma na mão. Que palhaça, eles estão aonde? Não sabe o que tá falando? Aí os caras, desembargador, policial tal, todo mundo carteirado do delegado. Porra, chegou, imagina a carteirada do cara do Corsinha. O delegado olhou e falou assim, porra, tipo assim, tá, mas... Esse cara é mais pica que todos eles juntos. Mas o que o senhor... Não,
Antes de eu falar quem sou eu quero que eles façam aqui agora, que tava fazendo lá, fazendo gracinha, numa rodovia federal. Aqui ninguém vai fazer não, né? Sabe quem sou eu? Aqui todo mundo fica manso, né? Ninguém, agora o errado... Aí o delegado, mas, meu filho, quem é você? Aí ele, eu sou motorista da 1001. Como assim? Rodrigo, ele tomou 3 tapas na cara. Ele tomou 3 tapas na cara. Caralho! Eu era conciliador no tribunal, eu tava fazendo esse caso dele por desacato. Eu tava pra oferecer pra ele a cesta básica, né? E eu queria saber, eu já tava curioso, quem é esse cara, né? Quando ele conheceu, eu sou motorista da 1001, eu falei, porra, você é maluco? Ele, doutor, se eu não banco e não sustento, eles iam me esculachar na ponte. Eu achei mais seguro ser dentro da delegacia. Caralho, esse é gênio. Ou seja, um homem de atitude. Esse é. Tomou 3 tapas na cara pra evitar uma porrada que ele... Pô, mas contou uma história boa pra caralho. Que loucura. É porque quando você fala quem... sabe o que a gente tá falando, o cara já fica meio... sabe quem tá falando, qualquer um fica bolado. Tipo assim, meu irmão, o cara com muita atitude. E ninguém tocou no cara na ponte, mas na delegacia. Entrou na porrada. Mas contou mais... Aí ele, doutor, e foi vantagem. Só foi 3 tapas na cara. Na ponte eu tenho certeza Jogavam ele lá de ia cima. Ser pior, ia ser... Cara, bom demais, bom demais. Essa é pra terminar. Pra terminar em alto astral. Meu amigo, mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Vamos pra cima. Vamos botar essa galera pra pensar, que é o que você sempre fala. É o famoso, e se fosse comigo? E se eu colocar essa galera pra pensar? As pessoas, tem uns haters ainda que não conseguem entender o propósito disso, mas devagar a gente vai conquistando cada um deles, eles vão entendendo que, se fosse comigo, o que eu faria? E aí, olha pra lá de novo, igual da outra vez. Rapaziada que não tá seguindo. Gente, você que não tá seguindo, ó, Dr. Joab Sobrinho, tá lá, @Joab Sobrinho. Compartilha, curte, mas segue também. Fica só curtindo ou só compartilhando, não dá uma moral pra seguir. Eu tenho que bater 1 milhão, tô lá com quase 800 mil. Vamos lá, vamos chegar a 1 milhão, me ajuda aí, vamos pra cima. Pô, um cortezinho só, bateu 5 milhões, os outros... Teve o do Abravanel aí, tá voando. 440 mil só compartilhamento, de compartilhamento. Olha isso. Um vídeo. 1% disso aí já me ajudava a bater 1 milhão de seguidores. O do Abravanel lá que você falou, comparou, falou da família, ou seja, nossos vídeos, porra, voam. Então, rapaziada, ó, tá aqui embaixo, eu vou deixar igual da outra vez, vou deixar aqui o Instagram do Joabs aqui o tempo inteiro, full time, o nosso também. Dá essa moral pra gente, porque a gente precisa produzir mais conteúdo. E aí, outra coisa... alguns assuntos aqui vocês sugeriram, continua sugerindo. Vai lá nos comentários e joga lá uma história que você passou, uma história que você viveu, que a gente tá sempre lendo. Joabs, e a gente conversa depois sobre o que a gente tá lendo ali. Aquilo ali acaba trazendo pautas pra gente e é muito legal ver a participação de vocês. Eu posso provocar o pessoal antes de ir embora? Você fez um podcast recentemente com um grande amigo meu. Dr. Zema. Dr. Zema. Gente, vou pedir pra vocês uma coisa aqui, ó. Vai lá nesse podcast do Dr. Zema e bota lá com quem que ele parece. Qual é o artista que ele parece? Pode colocar, ele não vai processar, não. Ó, o doutor já mandou colocar aqui, ó, o artista é tal, e coloca lá. Vocês vão ver se... olha primeiro pra ele e diz qual é o artista. São dois artistas. Um era membro dos Trapalhões e o outro é um grande pagodeiro. O outro é um grande pagodeiro. Vê com qual que ele se identifica, coloca lá. O doutor já falou pra mim colocar aqui, ó. A enquete é essa. Diz qual é... Vai no vídeo dele e comenta qual é o artista que vocês acham que ele parece. Pode abraçar todos. Quando o cara entrou aqui, eu falei, pô, eu tava esperando um advogado, chegou o pagodeiro, não vou falar quem é, não. Gente... Muito obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, manda no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo da rua, manda no grupo de geral. Até naquele grupo, aquele que tá lá arquivado, que você bota um nome diferente, até naquele grupo, vale a pena mandar, porque é muito legal o conteúdo, sempre de muita qualidade. Muito obrigado, até a próxima. Cara, e aí, Mumuzinho ou Mussum? Igual, cara, igual. Mas o pessoal lá comentou, tu viu? Aham. Ele é muito igual, cara. Bota uma pilha dele, velho.